A história começa com uma noite vermelha, quando nasceu um menino chamado Xie-Yu. Ao nascer, ele recebeu a bênção e a proteção de 1000 espíritos malignos. Mas o cara era um daqueles cujo destino estava fadado à dor e ao sofrimento, ao contrário de outras crianças. Havia espíritos diferentes, havia muitos deles. Todos esses espíritos estavam apenas esperando que um dos jovens entrasse no mundo comum e queriam tomar posse de seu corpo, se pudessem. No entanto, isso não é motivo de alegria, e a bênção dos governantes celestiais pode ser triste para uma pessoa. Além disso, alguns chamaram isso de bênção, pois nem todos receberão um espírito que possa assumir, ou até mesmo ajudar seu tutor, ou melhor, uma criança. A boa vontade dos espíritos malignos, sua bênção definitivamente não é algo bom. Pelo fato dos espíritos quererem se mudar para este menino, ele não via os pais desde o nascimento, morava com o avô, a razão pela qual conseguiu sobreviver também está nele. Ele entendeu que muitas vezes estava à beira da morte porque a chamada bênção o havia tornado incapaz de ver, tocar, saborear ou cheirar desde que se lembrava. Além da capacidade de ouvir e falar, o garoto perdeu todos os outros sentidos e até perdeu a sensualidade de uma perna, razão pela qual mancava. A aldeia não tinha uma opinião elevada sobre ele, e seus colegas constantemente zombavam dele. Ele estava sozinho, em torno de quem não havia nada. Só conseguia sentir com a bengala para onde deveria ir a seguir. E a sensação de quando você anda às cegas era como se lhe tivessem dado uma pequena lanterna de querosene, em torno da qual havia apenas inesgotável escuridão. Andar e não ver nada era uma sensação terrível. Seus colegas só o xingavam todos os dias quando ele tentava andar na rua, chamavam-no de aleijado cego, sempre o insultavam assim por ser fraco de espírito e nem o chamavam pelo nome. Repetidamente zombavam dele e sempre queriam mimá-lo, para que a vida não parecesse mel, com as palavras que esse menino deficiente saiu, e em texto simples, imediatamente lhe disseram para voltar para casa e não olhar lá fora. Eles eram tão patéticos que obedeceram sem o menino ofensor. O cara não entendia por que o mundo inteiro o tratava assim. Xiu não sabia como era possível que só houvesse um mal ao seu redor, mas seu avô o entendeu desde o início. Os hooligans que zombavam dele apenas desejavam a morte dele. Ou melhor, o espírito maligno que havia tomado conta desse menino. A aldeia sabia que ele era uma criança amaldiçoada por espíritos. Então até um dos hooligans disse que sua mãe lhe disse que ele era uma criança amaldiçoada e também que ele não deveria ser tratado em nenhuma circunstância. Talvez tudo isso fosse por causa de rumores de que eles não gostavam dele. Talvez, se não fossem os rumores, eles poderiam não ter tocado nele. O cara só ficou mais irritado com tudo isso. O mundo ao seu redor era como um pesadelo no qual ele se viu por acidente. Ele entendeu que eles eram apenas jovens hooligans, que não podiam fazer nada além de ofender os fracos, e por acaso ele estava por perto. Que sorte, amaldiçoado por espíritos e também aleijado. Que sorte para o bullying. Apenas um jackpot para hooligans. Enquanto pensava neles, seu espírito interior só se convenceu mais de que pessoas pequenas, criaturas insignificantes que pensam apenas em si mesmas, e não pensam nos outros porque se consideram especiais. Todos aqueles que pensam assim, em sua opinião, são estúpidos e de caráter sujo, excluindo cegamente soluções fora do padrão. O espírito afirmava que o menino por quem estava possuído não era um bandido, apenas um animal de estimação que não deveria ser ofendido, assim como aquelas pessoas pequenas que os xingam com razão para zombar dele. O espírito realmente queria ajudar Xie-Yu, então ele pediu-lhe que concordasse em ajudar, porque o que poderia ser mais doloroso do que ficar de pé e não dar a esses pobres organismos uma reação do grande espírito? Embora o cara fingisse não ouvir, ele entendia perfeitamente que o estava simplesmente ignorando. Então continuou a convencê-lo de que não havia necessidade de se conter, pois deveria ser a pessoa mais respeitada que aceitasse um espírito como ele. Mas em um momento algo escorregou. Uma pedra foi atirada muito rápido de alguma pessoa, era incompreensível para ele. Geralmente jogavam pedras nele, e havia duas opções. Foram os meninos vizinhos que erraram e não conseguiram acertá-lo, ou era a namorada dele, com quem se conheciam há muito tempo. E a segunda opção era verdadeira. Chegando mais perto, ela encontrou 2 hooligans com uma pedra nas mãos. Então eles rapidamente fugiram gritando e pediram misericórdia. Ela afirmou que eles deveriam se lembrar bem que quem ousar intimidar Xie-Yu novamente vai levar uma suculenta bater na bunda. Depois disso, ele será espancado para que sua própria mãe não o reconheça. Enquanto ela dizia isso, o cara lentamente começou a se aproximar dela para se apoiar em seu ombro.
A menina o abraçou pelo ombro e perguntou se estava tudo bem com ele, se alguma coisa doía. Ao que ele agradeceu e disse que estava tudo bem, o cara demonstrou sua gratidão e agradeceu por salvar sua vida inútil. A menina era tão envergonhada pelas palavras dele, por ela não ter pensado que a rejeição habitual dos agressores poderia envolver tal situação, mas só depois que ela riu. Ela disse a ele que estava indo para outra cidade estudar por causa da faculdade, e, portanto, a menina poderia demorar 5 ou 10 anos para voltar à aldeia em breve. Mas ela prometeu que voltaria e ficaria feliz em vê-lo adulto, assim como ele era ela, mesmo que o cara não a veja. Mas ele transforma a imagem dentro de seus pensamentos, tenta imaginar como ela é. Então ele ficará triste por ela porque continuará sendo quase um de seus únicos amigos que ele tem, é o melhor amigo dela. Ela disse que ele é a pessoa mais gentil que ela já conheceu. Mas a mãe dela disse a ela que as meninas não deveriam ser como ela. Então ela prometeu que quando o encontrasse novamente, a garota se tornaria tão gentil quanto o cara. Ela prometeu que um dia ela se tornaria namorada dele. Vários anos se passaram desde então. E talvez até 5 anos desde que aquele cara não era mais tão frágil. Ele estava saudável. O cara aleijado virou um homem muito bonito. E ele não tinha mais cegueira e sua perna estava normal. Como em a vida nada mudou para ele, ele ainda fingia ser cego e também aleijado, já que teve um dos presentes importantes da família ao nascer. Houve um contrato que seu avô assinou com todas as famílias que ajudou. Vamos conhecer isso um pouco mais tarde. E agora Xiaoyu só estava pensando no fato de que amanhã já havia chegado. E ele ainda se lembrava dessa garota, e ficou muito interessado em quem ela era, e nem sabia quando a conheceria. E então seu avô gritou e perguntou se ele sabia que horas eram. O que o cara ficou um pouco surpreso porque entendeu que já era de manhã. Por que diabo seu avô decidiu ligar para ele tão cedo? Mas não havia nada para fazer, e ele respondeu ao avô que já estava se levantando e correndo até ele. Aproximando-se de seu avô, ele perguntou por que isso acontecia. Ele acordou muito cedo. Por que isso aconteceu de repente? Especialmente porque não há ninguém que se levante tão cedo para prever o destino e praticar o Feng Shui. E se houvesse alguém? Ele realmente se envolveria nesse lixo? Ao que o avô se irritou e chamou o cara de bastardo por ainda desprezar a profissão deles, ele afirmou que se não fosse por suas habilidades, Xiaoyu já teria caído para trás como um ganso morto há muito tempo. Xiaoyu não tinha queixas sobre isso porque ele estava certo, e se ela realmente não tivesse tais habilidades, então ele realmente não existiria hoje. E é por isso que ele queria ajudá-lo a se lavar e se vestir, e depois dar um passeio junto com ele, na esperança de que ele não se importasse. Mas o avô ameaçou que ele não seria capaz de fazer isso, e ele teve que lhe contar uma coisa. O cara sorriu e perguntou se ele queria mandar uma carta de amor para a vovó Wang, ou ele inventou algo melhor. O vovô decidiu planejar um baile com a vovó Zhao. O cara não queria criticá-lo, mas ele é seu. O avô era tão pobre que não tinha dinheiro para brincar. Então pediu ao avô que não fizesse isso, caso contrário, quando Xiaoyu trouxer sua esposa para casa, ele perguntará se ela é parente de sua amante ou algo parecido. Depois que o cara terminou a piada, o avô só disse para ele primeiro colocar uma bandana e pegar uma bengala de madeira por causa dessas duas coisas simples que ele quase perdeu na vida. E pela 18ª vez, ele o lembrou do que ainda não conseguia lembrar. Ele quis dizer que não deveria mostrar a OS outros que foi curado de forma diferente, ao que o cara só concordou com o avô que tudo bem, ele entendeu. Da próxima vez, com certeza, ele estará mais atento. Mas além disso, quem mais além dessas vovós irá visitar a loja deles, Xiaoyu estava preocupado com isso. E ele também mencionou que esse curativo com bengala é inconveniente de usar. O avô inesperadamente mandou o cara ficar quieto porque ele vai morrer logo. O cara, colocando a máscara, não esperava ouvir isso. Depois disso, virando-se, decidiu perguntar novamente o que acabara de dizer. O avô repetiu que logo morreria e voaria para o céu como uma borboleta esvoaçante. O cara ficou tão chocado que decidiu tentar perguntar novamente e dizer que talvez estivesse brincando. Afinal, se ele tiver algum desejo em comum, é só perguntar e não há necessidade de assustá-lo daquele jeito. Ele pediu para ele não fazer aquilo novamente. Ao que respondeu aquele que estendeu a mão, dizem que alguém está brincando sobre isso, já que ele o ensinou a prever. Então por que ele não vê por si mesmo? Depois disso, ele decidiu verificar com os dedos tocando sua mão, e percebendo que era verdade, decidiu fazer mais algumas perguntas ao avô. Quando tudo começou? E por que ele não disse nada sobre isso antes? Ao que o avô respondeu que já sabia há muito tempo que esse dia chegaria, mas não sabia quando exatamente,
e se não tinha contado a ele antecipadamente, ele não teria chorado todos os dias. Ele só pediu que não houvesse necessidade de fazer uma cara tão triste, porque ele ainda estava vivo. Certo, isso significa que ele ainda poderia dar algumas instruções antes de morrer. Ele perguntou-lhe que sabia que quando Xie-Yu nasceu, ele foi abençoado por milhares de espíritos malignos, e essas criaturas vis queriam arrastá-lo imediatamente após o nascimento. Ao que o cara respondeu que seu avô o ajudou a concluir 5 contratos de casamento por causa de que ele conseguiu dividir a bênção em 5 partes. Apesar de estar incapacitado, no final conseguiu sobreviver e até se recuperar. Porém, o que ainda não se sabe é que essas 5 meninas originalmente tinham seu destino. Yangsha. Isso é algo com sinais de prosperidade excepcional e morte prematura, e nada mais o espera. Mas graças à bênção dos espíritos malignos, eles se reconciliaram e conseguiram virar dragões e fênix, então agora vivem bem. Além disso, agora que ele já é adulto e se o cara não quiser escolha um deles como esposa, então sua falsa deficiência pode se tornar bastante real. O cara olhou para o velho e percebeu. Isso seria a decisão certa. Isso é definitivamente necessário. A menos que depois de concluir um contrato de casamento, tudo não esteja decidido. O avô olhou para o cara e disse uma coisa que os demais não sabiam. Pediu para ele não contar que não tinha ideia. Você realmente nunca se comunicou com essas criaturas vis. Se os contratos de casamento não forem cumpridos, eles darão sua bênção? Ao que o cara apenas afirmou que então por que seu avô queria que ele continuasse fingindo ser deficiente, é realmente para enganá-los, fazendo-os pensar que ele não aguentaria mais nenhuma bênção. O avô afirmou que eles estão espalhados por toda parte e é impossível esconder nada deles. Além disso, é uma exigência dos espíritos malignos, porque, aos olhos deles, ele salvou aquelas 5 meninas. Se não fosse pela bênção das 5 meninas, elas teriam morrido jovens. Mas como Xie-Yu é sua salvadora, também se elas se recusarem a seguir o contrato por invalidez, então não conseguirão formar um bom casal. O cara resolveu perguntar, se isso é tão necessário, por que não deixam todo mundo encarar a verdade? Por que complicar tanto tudo? A família já é muito pobre. E o cara também é deficiente. Quem poderia se apaixonar por ele e amo ele? Há também uma coisa que o velho disse ao rapaz, para que ele, em hipótese alguma, permita que outros descubram suas habilidades. Caso contrário, se no final ninguém se casar com ele, ele permanecerá incapacitado por toda a vida, e não viver para ver 30. E o cara também ficou preocupado que mesmo que ele escolha um, depois todos os outros 4, o que vai acontecer com eles? Perguntou o cara. Essas meninas deveriam, até hoje, agradecer o contrato de casamento. Se o quebrarem, naturalmente deverão devolver o que receberam. Bom, o cara também fez uma pergunta específica. O que deveriam fazer se nunca se conheceram e como podem, como nem todo mundo casar com um estranho? Sim, também uma pessoa com deficiência. O velho respondeu que isso é algo que ele deveria pensar. As meninas ainda não sabem de nada. O velho disse o que Xie-Yu fará no final depende dele. E aí o avô vai morrer. Mas antes de morrer ele vai dar mais algumas instruções ao cara. Em primeiro lugar, se o velho não for embora hoje e não voltar à noite, não há necessidade de continuar o casamento e não há necessidade de fingir que é deficiente. Ou seja, ele pode viver como quiser. Mas se o caixão voltar, então você precisa agir normalmente de acordo com o planejado. Em 3 dias alguém virá ficar com o avô, e você precisa se lembrar que não pode falar com ele. E há também mais uma regra. Se o avô retornar, então você precisa matá-lo a qualquer custo. Porque não é o avô quem retornará, mas o espírito no corpo do avô. Xie-Yu decidiu perguntar o que o avô quer dizer. Não o avô. O que isso significa se o avô não for a lugar nenhum hoje, então nada acontecerá. O avô disse que há coisas das quais não dá para fugir. Mas se ele fizer o que manda, um dia eles se verão novamente. Depois dessas palavras, o cara pensou que o avô não iria morrer, mas apenas ficaria nas sombras. O cara realmente sabia? Afinal, o avô foi o primeiro aluno do ex-mestre celestial. Como ele pôde morrer assim? Facilmente, pensou o cara. Seu avô, mais uma vez, o lembrou de lembrar cada palavra que acabou de pronunciar, mas não há necessidade de lembrar a próxima continuação. E que houve uma grande chuva, e nessa mesma chuva havia apenas um pântano sujo e uma névoa espessa, o que sugeria que os demônios acordaram exatamente naquela noite. Tudo o que Xie-Yu realmente passou. A culpa é do meu avô. Ele quis muito isso e com isso vai morrer, com o desejo de alcançar algo maior.
Poucas horas depois da partida do avô, trouxeram um caixão no qual ele próprio poderia estar deitado. Naturalmente, o cara não perguntou mais sobre ele porque ouviu o avô e entendeu que talvez não fosse uma pessoa, mas algum tipo de espírito ou uma pessoa que estava mentalmente doente. Respirando fundo, ele apenas lembrou a si mesmo que precisava ter calma e também fazer tudo o que seu avô mandasse. Ele sempre poderia ter sangue frio, mas não no momento em que sua pessoa mais próxima fosse embora e não voltasse. Embora dissesse que talvez estivesse nas sombras e ainda vivo, mas era só uma piada. No dia seguinte, todos os cidadãos que se lembraram deste avô, todos compareceram ao seu funeral e todos ficaram chocados. O facto do velho ter morrido surpreendeu a todos, porque parecia que ele estava tão alegre, porque parecia que ele era tão ágil, e então aconteceu isso. Todas as pessoas sussurravam que ouviram que ele morreu ontem à noite e também sentiram pena de uma pessoa tão maravilhosa. Parece que a velhice realmente não pode ser derrotada. Como resultado, ele deixou esse cego sozinho. Outro vizinho sussurrou para ficar quieto porque de repente alguém iria ouvir. Foi desagradável. Mas Xie-yu não prestou atenção nisso, porque ele não se importava com todos ao seu redor. Apenas seu avô era querido por ele. Além disso, vieram ao funeral aqueles mesmos valentões, que apenas insistiram que esse velho finalmente havia morrido, o que era muito nojento de se olhar. E também outro disse que agora só restava esse aleijado. Apenas um dos objetos queria continuar a proposta de que poderiam finalmente machucar Xie-yu, quando de repente um carro passou por ele. Este carro era esportivo. Ela atropelou um dos hooligans, mas ele pensou no que um carro tão luxuoso estava fazendo aqui enquanto seu amigo o salvava. Desse carro luxuoso, saiu uma das garotas mais lindas do mundo que era muito rica, e tinha também uma das estrelas da revista de moda que ela usava. Era também a atriz Lin Er, uma das mais populares. Todos assistiam dramas com ela, e com a participação dela, era uma superstar. E o mais interessante é que ela esqueceu aqui. Ela pediu ao guarda que desse algum dinheiro a esses pobres. Ele apenas disse que faria isso. Ela entrou em casa, e lá perguntou a Xie-yu se era verdade que ele era cego. Ela também não sabe o que está na mente do pai, mas ele não permite que ela rompa o noivado. Por isso ela pediu que ele indicasse suas condições e não vai se casar com ele. Ao que ele respondeu: já que esse noivado foi organizado pelo avô e pelo pai dela, então deixe-a ir falar com ele. Por que diabos ele veio aqui? Ao que ela respondeu que se o pai dela tivesse concordado em vir, ela não estaria aqui, pois ele não a merecia, na opinião dela. Xie-yu se levantou com a ajuda de sua bengala, fingindo estar doente. Ele se virou e perguntou a ela: se ela quer romper o noivado, mas ao mesmo tempo quer forçá-lo a falar sobre isso com o pai dela, então não é muito razoável. Ao que ela olhou para baixo com raiva e mostrou os lábios e disse: e daí? Ele só precisa apresentar suas condições. De qualquer forma, ela não vai se casar com um aleijado, e ela deu a entender que seu avô deve ter enganado seu pai. Caso contrário, quem teria conseguido noiva de alguém como ele? Ao que ele apontou o dedo para o quintal e fez a mesma pergunta: quem ficaria noivo dele? O problema é que ele não quer romper o noivado. O cara não tinha tempo para ela, já que tinha 5 opções, e cada uma chegava no seu carro, que não era pior que os outros. Isso explica a todos que todos esses carros pertencem a uma das personalidades mais famosas, ou aos ricos. Portanto, ele não tem ninguém por quem escolher. Ele não está interessado em dinheiro, e ela terá que fazer fila para romper o noivado. A próxima pessoa que lançou mais um carro de luxo foi um dos ricos empresários. Ela tinha cabelos loiros, roupas brancas, gravata branca, calça branca e tudo era branco, e seu nome era Yue Yanhan. O pai dela disse que ela recebeu um grande favor do mais velho, como desculpa. Como ele não está, ela vai queimar incenso em memória dele, em memória do bisavô de Xie-yu. Outra noiva do cara também chegou, e ela perguntou se eles poderiam ver o Sr. Xie-yu. Ela se apresentou como Lin Yaju. Seu velho disse a ela tudo o que queria antes de morrer. Agora ela se curvará ao avô de Xie-yu, e mais tarde eles poderão conversar tranquilamente sobre seus assuntos para o futuro. Havia uma das personalidades mais sérias em todas essas mulheres, porque ela era uma das donas de grandes empresas, e seu nome era Bai Zhenhan. Bom, o cara também parecia ter uma voz muito familiar. Essa voz mostrava a ele que ele já tinha ouvido isso há muito tempo, quando outra pessoa era criança. Nori correu assim que o viu com um sorriso puro, e em seu rosto ela estava muito feliz em ver Xie-yu. E ela também falou sobre como eles finalmente se encontraram novamente depois de tantos anos. Ele imediatamente percebeu que era ela.
Aquela garota que brincou com ele há muito tempo e também o apoiou nos momentos mais difíceis, ele não esperava encontrá-la aqui. Ele não sabia que ela era uma noiva contratada. Mas depois de um tempo, quando todos se reuniram, todos realizaram um ritual em que todos abençoaram esse avô e ela, já que todos estavam em dívida com ele. Pois, segundo todos os seus pais, todos estavam muito gratos a ele, já que ele salvou a todos. Se não fosse por ele, todos teriam entendido que poderiam ter morrido. Ou melhor, porque poderiam ter morrido. Mas graças a isso, isso não aconteceu. Nori era o nome de uma garota que brincava com um rapaz há muito tempo. Ela agradeceu ao avô por cuidar dele enquanto ela estava fora. E também pediu que ele descansasse em paz, e de agora em diante ela cuidaria dele e estar lá para ele. Então ele pediu que ele não se preocupasse lá no céu. Ela estava muito feliz por finalmente poder vir até ele e viver feliz com ele. E também, em seus pensamentos, ela entendeu que ninguém poderia machucá-lo de agora em diante, e ela o protegeria como a menina dos seus olhos. Mas aquela Lin Er, a primeira garota, ficou decepcionada por serem tantos e todos idolatrarem esse cara. Ela mostrou com toda a sua aparência que não gostava quando tinha muito público. De alguma forma, foi pouco profissional para ela ou algo assim. Todas essas 5 noivas eram carismáticas à sua maneira. Cada uma tinha seu caráter. Digamos que a senhora branca era meio moleca, a segunda era uma garota muito legal, e a terceira era muito esperta e sabia quase tudo, já que ela também é considerada uma das empresárias proprietárias de diversas grandes empresas. O cara se aproximou de Linguer e perguntou se ela se lembraria do avô. Bem, ela ativou sua equanimidade e apenas respondeu que quem iria querer se lembrar de um completo estranho. Ling Er disse que não tinha dinheiro para tudo isso, e embora o último aluno possa tratá-lo bem, tudo o que ele precisa fazer é romper o noivado e ela poderá dar dinheiro, se necessário, e eles viverão felizes para sempre. Isso fez o cara rir, e ele entendeu. Já que ela realmente é tão má, por que ele não decide se tornar agora? Ela se comporta como um típico tsundere. Mas há algo de bom nela e ele realmente não sabe o que fazer com ela. Bem, o cara disse tudo em voz alta. Então ela ouviu tudo e também ficou indignada com o fato de ser uma tsundere. Como ele ousa, ela pensou. Enquanto Ling Er estava indignado, uma de suas contratadas foi embora, porque estava muito ocupada. Ling Er apenas riu e disse ao cara para olhar como ela só pensa em dar uma indenização a ele, e também ninguém leva esse contrato de casamento a sério. Ninguém se importa com o cara. Com o que Shi-Yu concordou completamente. Afinal, ele conseguia entender que no final ninguém iria querer se casar com um cego, não importa quem ele fosse. Ao que Ling Er ficou um pouco envergonhado. Bem, nem foi nisso que ela pensou, embora ela também soubesse que havia falhas em seu rosto. Parecia nada, apenas considere que nenhum deles queria se casar com ele. Enquanto ela dizia isso, apareceu outro e ela disse que se acontecer alguma coisa, ele pode ligar para ela. Mesmo que seja algo sobre os olhos ou as pernas, então ela pode ajudar e encontrar para ele o melhor médico da China. Ling Er estava muito zangada porque ela só queria ter certeza de que todos terminariam o noivado assim. Mas esta saiu e agiu como se estivesse dando esmola. O cara perguntou se ela não tinha se comportado exatamente da mesma maneira. Há poucos minutos, ou perguntou novamente o que ouviu. O que ela estava dizendo sobre o que queria apenas pagar e seguir seu caminho. Ao que ela disse que estava fingindo deliberadamente para que ele tirasse isso da cabeça. Ling Er afirmou claramente. E também ela ainda é tão bonita que se ele estivesse interessado nela, isso o destruiria por sua negação de sentimentos. Depois disso, uma das meninas quis que ela não rescindisse o contrato, porque apesar de não ter gostado nada da decisão dos pais sobre o seu casamento, ela recusou desde o início porque este contrato era injusto para ele. Claro, em relação a ela, porque por que casar com alguém que mal se conhece, isso se aplica a ambas as partes na opinião dela. E o casamento é um assunto muito difícil. Então eles precisam de um tempo para se entenderem, e então decidirem rescindir o contrato ou não. O cara decidiu se desculpar com ela porque achou que ela era a mesma tsundere, que Ling Er quer dar tanto dinheiro a ele, e ele pode romper o noivado sem hesitar. Ling Er só gritou com a mulher de cabelos brancos, porque se ela pensasse que o contrato de casamento poderia virar uma compensação, então ela poderia dar ainda mais do que deu, 2 vezes, não, 3 vezes mais. Ela a menospreza com dinheiro e tudo em geral, portanto sabendo quanto custa. Em um de seus discursos, ela afirmou que era mais rica que ela, também enquanto Ling Er gritava. Ela decidiu recorrer a Xie Yu e disse que teria uma reunião em breve, então se algo for necessário,
Deixe-o contatá-la a qualquer hora que for conveniente para ele. A menina ficou com muita raiva, porque o outro não queria nem dar dinheiro e também queria rescindir o contrato. Então, simplesmente ela disse a ele que com certeza era muito rica e que ele iria promovê-la por uma grande quantia. O cara ficou surpreso, e ele notou que ela rapidamente mudou a máscara, não permitindo mais que ele recebesse esmolas. Em resposta, Lingear disse outra coisa. E se ela gasta dinheiro para resolver um problema, é apenas esmola. E se ela não gasta, então ela é apenas gananciosa. Se for um sinal de menos, então não faça nada. E se for ganância, então tire tudo dela. Lin Yaju se aproximou do mestre e se dirigiu a ele como se o quisesse aqui e agora. E não veio cancelar o noivado. Mas do fundo do coração ela quer namorar com ele. Claro que eles podem conseguir uma certidão de casamento agora mesmo. Ao que a garota Lingear imediatamente decidiu gritar com o cara sobre recusar, porque ela provavelmente não teria tanto dinheiro. Lin Yaju disse que Lingear é até fofa e gentil. Ela disse que se ela gostasse de Xie-yu, então ela não se importaria de se tornar parente dela. Ao que Lin Er respondeu que ouviu pessoas dizerem que ela é dona de um bar. Ou melhor, Moonlight é um lugar completamente indecente. Então, ainda mais, Lin Yaju não pode ser um bom par para Xie-yu. Ao que ela respondeu que pessoas queridas, boas e más, você acha que elas são tão fáceis de distinguir? Ela é apenas uma garota fraca, sem nenhum apoio. Ela acha que é tão fácil sobreviver lá. Lingear disse que ele já está completamente cego e também coxo. Ele não pode estar perto de uma garota como ela. Ao que Lin Yaju olhou para ela com admiração e pensou que talvez ela estivesse certa, mas também era possível que ela estivesse errada. E ela também decidiu tirar seu cartão de visita direto do peito, onde guarda todo tipo de coisas que precisa para nenhuma razão aparente. Ela decidiu dar seu cartão de visita a Xie-yu, o que deixou Lingear muito envergonhada por ter tirado esse cartão de visita direto do peito. Era bastante desafiador. Ela sussurrou no ouvido do cara que, embora ele não possa ver, ele deveria sentir como ela se sente no cartão de visita, o cheiro dela. Então ela espera não confundi-la. E ela também vai esperar a ligação dele. Quando ele liga, ele virá imediatamente. Lingear ficou muito envergonhada, e o fato de ela estar fingindo ser bonita a deixou com muita raiva. O cara não entendeu porque ele era cego, e ela deu um cartão de visita para ele, e ele não conseguia nem ver nada. Então ela pediu para ela anotar o contato no telefone dele. Por nervosismo e um pouco de inveja, Lingear decidiu simplesmente tirar esse telefone dele. E ela disse para não procurar por eles, e disse que se houvesse algum problema, ela ficaria feliz em ajudá-lo sozinha. Bom, o cara continua pensativo. Mesmo usando essa máscara, ele ainda vê tudo perfeitamente. Então ele só estava pensando no que fazer no final do dia e no que vai acontecer amanhã. E um pouco depois, Lingear voltou. Ela afirmou que hoje estava dando o número dela, e se ele precisasse de alguma coisa é só deixar que ele ligasse para ela. Assim que ela deu seu número, seu melhor amigo imediatamente se aproximou dele, de quem ele não se lembra há muito tempo, mas ainda reconhece sua voz. Então ela imediatamente correu até ele para dar seu número ou anotá-lo. Ela pegou o telefone dele e disse que poderia ajudá-lo a anotar o número dela se necessário. E ao mesmo tempo, ela anotava o número dela. Ele seria o número 17 em seus contatos. Se ele precisasse de ajuda, ela disse a ele ligar para ela imediatamente se ele precisasse de alguma coisa, afinal ela pode ir até ele imediatamente porque mora mais perto. Lingear apenas zombou dela e disse a Xie-yu: já que, no entanto, ela realmente não é nada disso, se vocês quiserem ficar juntos, então ela poderia ajudá-los com isso. Ao que Nori sorriu e olhou primeiro, depois de ouvir suas palavras, ela decidiu olhar diretamente em seu rosto. Ela disse que eles não precisam de ajuda e que estão destinados a ficar juntos com Xie-yu e Rose e não precisam da ajuda de uma vadia que fala de si mesma e de seus fãs, e também de dinheiro que está espalhado à torto e à direito. Então ela pediu que ela fosse embora imediatamente e não ficasse aqui por muito tempo. Bem, Lingear ficou um pouco alarmada depois dessas palavras e também perguntou o que estava acontecendo com ela. E ela ofereceu do fundo do coração, mas ela se comporta assim. Nori também disse que hoje ficaria na casa dele, mas de repente recebeu um SMS em seu telefone informando que a tarefa havia sido enviada para ela, para que ela pudesse ver que realmente havia recebido uma tarefa. E também ela teve que sair por alguns dias, e disse ao cara que parecia que desta vez, ela e Xie-yu não conseguiriam ficar sozinhas. E também surgiram alguns assuntos urgentes entre ela e ela. Preciso urgentemente lidar com eles. O cara respondeu que a deixou ir. Afinal, ele já mora aqui há 10 anos.
Então não precisa se preocupar e ele já sabe tudo aqui como a palma da sua mão. Depois Nori falou sobre o cara ser cuidadoso, mas ele não entendeu o olhar dela. E algum tipo de tarefa, algo aqui definitivamente não era puro, pensou Lin-Er. Ao que o cara respondeu que cada um tem seus segredos, e mesmo que ela tenha ficado tão interessada em saber para onde corria, ele a convidou para ir com ela e perguntou qual era o seu negócio. A garota apenas sorriu e disse para si mesma que não iria perguntar a ela. E ela estava apenas dizendo que Nori não parece uma estudante comum. E Lin-Er, por sua vez, é uma estrela. Por que ela falaria com ela? Ela também confirma que se você olhar dessa forma, ela não é muito adequada para o rapaz. E também a melhor opção continuará sendo ser solteiro para o resto da vida. Mesmo que ela dê dinheiro para ele e também mande o resto para ele. O cara decidiu machucá-la um pouco e perguntar diretamente se ela não tinha pensado em se casar com ele. Ao que a garota apenas riu com sua aparência. Ela nem pensou sobre isso e aquilo. Mesmo que ela lhe contasse mais do que algumas palavras, isso não significa que ela esteja interessada nele. E ela também argumentou que se ele não fosse tão órfão, ela o faria. Não dou a mínima para ele. E também nada disso estava em sua mente. Ela nem sequer pensou sobre isso. Ao ouvir isso, o cara entendeu tudo e sabia que talvez ela inicialmente só quisesse ajudar, simplesmente cuidando dele como uma irmã mais velha, mas ele ainda queria acrescentar algumas palavras. Ele disse que foi bom. Embora ela diga coisas desagradáveis, ela mesma não é tão ruim assim. Então ele quer dar a ela algo interessante que talvez lhe traga boa sorte. Ele mostrou a ela algum tipo de amuleto comum ou antigo, apenas algum tipo de papelão preso em um barbante que era bem feio. Enquanto ela viajava em sua limusine, ela viu muitas coisas semelhantes a isso. Lin-Er ficou inspirada, e ao mesmo tempo não entendia por que ela precisava disso. Ela poderia ter muitas delas, mas mesmo assim ela resolveu perguntar para ele por uma questão de atenção. O que é isso e é tão feio, ela disse. Ao que o cara entendeu que ela não precisava, então ele disse tudo bem. Se você não quiser, então não. Ela viu como Xie Yu, lentamente, em vez de entregar este pingente em suas mãos, ele o colocou de volta no bolso. Ela abruptamente o tirou dele direto de suas mãos e disse que ele realmente não entende as pessoas. Ela disse que se ele já tivesse feito um presente para uma menina, então naturalmente ela resistiria. Então ele teve que insistir para que ela aceitasse, mas ele não o fez. Então ela pegou com força, mas queria que ele insistisse um pouco, ao que o cara só estava convencido de que é realmente difícil para as meninas entenderem se querem ou não. Em resposta, ela apenas disse que a OS poucos ele aprenderá, mas em troca ela aceita esse presente. Mas mesmo ele não achando que ela sente algo por ele, ela apenas aceita por educação. E também leva isso porque para lidar com as coisas em vez dele, considerando, uma boa ação merece outra. Ela disse a ele que ele era cego e não poderia ser igual a ela. Bem, o que ele respondeu? O fato de ela já ter dito 15 vezes que não havia necessidade de inventar nada para si mesma, e ele mesmo escreveu essas palavras no subcórtex de sua mente. Portanto, não deixe que ela se preocupe com isso. Bem, tudo o que ela disse foi que isso é ótimo, e que ele não esqueça que se acontecer alguma coisa, deixe-o ligar para ela primeiro. Se ele quiser conhecer outras garotas, então deixe-o ligar para ela. Caso contrário, ele pode se arrepender muito. Ele decidiu contar a ela o que era, o que ele deu a ela. Ele disse a ela para cuidar dele, porque ele deu a ela como um amuleto de proteção para sempre, e deixou que ela pegasse e carregasse com ela, porque embora seja assustador, é muito útil. Olhando para ele como se ele fosse algum tipo de idiota, ela ainda entendia que não era só assim. E também, seus pais lhe contaram que ela já esteve terrivelmente doente quando criança, e um velho a ajudou a se recuperar. Então tudo o que Xie Yu disse por ela que não foi em vão, embora ela não tenha expressado isso. Mas para fazer com que ele parecesse que ela não pensa nesse presente como algo querido, ela apenas decidiu contar a ele um pouco sobre o que ela pode estar com vontade de difamar. Se for bom, ela aceitará. Se for ruim, ela não vai tocar nessa feiura de jeito nenhum. Depois disso, ela entrou no carro, e seu segurança e gerente também estavam lá, e decidiram perguntar como esse seu cego poderia ser útil para ela. Ela entrou no carro, sorriu e pensou nele. Afinal, mesmo sendo cego, e talvez até deficiente, ele ainda é um cara legal. Pelo contrário, ele é meigo e gentil, mesmo ela só o conhecendo uma vez. Mas ele falava honesta e abertamente o tempo todo. Achei que ainda queria que ele discasse quando necessário. Enquanto olhava para o amuleto com um olhar tão penetrante, a irmã Hong,
que estava sentada no carro apenas dizendo todo tipo de coisas desagradáveis sobre o cara, a garota não o ouviu por muito tempo e disse-lhe para calar a boca agora, porque ela só poderia chamá-lo de cego e aleijado. E ninguém mais pode chamá-lo assim. Hong perguntou diretamente a ela. Lin-Er realmente gosta dele. Ele não pode ser páreo para ela. Além disso, ele também é pobre. E se a mídia descobrir tal caso, o que dirão dela que a estrela se tornou um lixo e está namorando um cego patético, ou um aleijado, e ela desistirá de sua carreira? Ao que Ling-Er apenas concordou pensativamente. Que seu pai não quer esperar isso dela, então ela se recusará a se comunicar com ele. É que eles vão ser como amigos ou algo assim, mas ela não gostou, disse a ele. Embora escondesse de si mesma que não era verdade, acrescentou também que entende perfeitamente que a família dele ajudou a família deles. Mas o tempo passou e ele não recebeu uma resposta gentil. E por isso, ela está preocupada com ele porque provavelmente pensa que isso pode continuar por muito tempo. Ela realmente quer o melhor para ele, então ela quer seja o mais gentil possível com ele, mas mesmo que ela não saiba como fazê-lo. Há muito tempo ela nem sabia o que tinha. Só descobriu seu futuro noivo recentemente e apenas através de um contrato. Mas agora, depois que o conheceu, a garota está preocupada com ele e pensando apenas em como ele está. Se ele sente falta de sua natureza irritante. Viver sozinho não resultará em bondade em troca de bondade, apenas fala de sua elevada moralidade. Mas na realidade, ingratidão. Isso é o que se diz sobre sua baixeza. Ela apenas disse que não permitiria que Hong o chamasse de aleijado ou cega. Ela tem medo que ele leve isso para o lado pessoal e considere que o subestimam e então não permitam mais que ela o ajude, o que ela tem muito medo. Ao que seu gerente apenas pensou, mas ela achou tudo errado. Mas a verdade é que há uma coisa. Não foi ela a primeira a chamá-lo de aleijado e de pessoa de origem inferior. A menina respondeu que ela o trata assim para que ele não se apaixone de verdade por ela. Só isso. E no final eles não vão ficar juntos se ele se apaixonar por ela. Então ela só vai quebrar o dele coração. É por isso que ela faz tudo dessa maneira. Naquele mesmo dia, já estava escurecendo e talvez já fosse noite, Xiyu apenas rezou para seu avô sobre isso e disse a ele que ele havia conhecido todas as garotas e que elas eram todas diferentes, mas todas tinham boas intenções. Quer salvá-los todos, se possível. Só que ele disse que todos são obstinados e arrogantes, então ele não pode contar a verdade, contar tudo o que sabe. Eles provavelmente não vão acreditar na hora, ou talvez até falem demais, então ele não sabe o que fazer. É como se estivesse pedindo ao avô que lhe contasse, ou pelo menos sugerisse como salvar todos eles. Depois de um tempo, ele perguntou ao avô o que deveria fazer a seguir. Pouco tempo passou despercebido por ele, e alguém estava do lado de fora da porta. Alguém falou palavras gentis em nome de seu avô. Ele o chamou pelo nome de Xie-Yu e pediu que ele abrisse a porta para seu avô, porque ele havia retornado. Embora o cara soubesse muito bem que este não era mais o avô, provavelmente um fantasma que o controla, ou melhor, seu cadáver, depois de tais pensamentos sobre o cara. Apenas uma leve batida trêmula em suas mãos. Ele tentou não pronunciar uma palavra, mas apenas pensar em sua cabeça o que fazer a seguir, o que deveria fazer para fazê-lo ir embora. Mas enquanto ele pensava, é mesmo o avô. E é mesmo possível que os espíritos penetrem diretamente no corpo. Mas ele entendeu que o avô era essencialmente um com os espíritos, porque dedicou toda a sua vida a eles. Então não ficou surpreso que eles poderiam entrar nele sem sequer piscar. O cara estava pensando que uma vez, quando o avô foi embora, ele disse que quando voltasse não seria mais ele. E na verdade, muito provavelmente foi esse o caso. O rangido da porta era muito alto, mas também pouco confiável, pois as tábuas não eram das mais resistentes. Podiam estar podres em alguns lugares e poderiam quebrar facilmente. O que acabou sendo verdade, e até mesmo uma das maçanetas simplesmente voou enquanto o fantasma chamava seu nome, e ele começou a empurrar a mesma porta. Xie-Yu só pensava que as pessoas batem 3 vezes e os espíritos batem 4 vezes, para que as almas dos mortos não abram a porta. O que é que bate 4 vezes? Os sons dos espíritos começaram a ser ouvidos por esta porta. Pediram para ele abrir a porta. O avô perguntou muito fortemente ao rapaz que ele queria vê-lo, e ele perguntou se ele próprio queria ver o avô. Ao que o rapaz pensei silenciosamente em como se livrar dele do espírito. O cara decidiu que não podia deixar assim, então resolveu ir até a porta. Depois disso, o espírito, rindo, disse que tudo ficaria bem.
Tudo ficaria bem se ele abrisse a porta para ele, porque ele só queria ver seu neto velho. E isso também significava que ele abriria a porta e poderia vê-lo. Tudo o que ele precisa é que ele abra a porta, e ele poderá responder a qualquer uma de suas perguntas que ele é tão ansioso para receber. O cara entendeu que todas essas provocações do demônio ou do espírito eram simplesmente para sua vantagem, mas ele queria derrotá-las de uma vez por todas. Então simplesmente seguiu seu tom. Enquanto o demônio, rindo, pensava que cara estúpido ele disse isso, ele não teria pensado que era um neto. Shijiu-jo é na verdade um perdedor, um espírito tão insignificante, como ele pode subjugá-lo, mesmo que o cara estivesse fingindo. Um dos espíritos terríveis que tinha olhos arregalados, ele tinha 4 deles, e também um grande sorriso cheio de dentes. Olhava direto para a alma do cara e também para trás dele. Um grupo ainda maior de todos os tipos de demônios e espíritos que só vinham até ele para zombar dele e do fato de seu velho finalmente ter morrido e não haver ninguém para protegê-lo. Então vieram de tudo para tirar dele o que tinham todos investidos nele e em outros demônios, nomeadamente bênçãos. Entre todos esses demônios, ainda havia o mesmo velho que estava morto, mas estava possuído por um espírito que só ficava mandando o rapaz vir rápido até o avô, porque ele tinha vindo até ele. Naquela mesma noite, em uma união mágica de Linhai, havia enormes relógios que giravam e notavam demônios que podiam acordar. E a que horas, e um velho que era representante da união mágica de Linhai, e seu nome era Zheng Sinai, vi que Bagi Yesin estava aqui, e pensei como ele conseguiu ir parar em Linhai. O relógio mostrou que esse fantasma era muito forte, e era um representante de muitas gerações de fantasmas. Um dos mensageiros que estava atrás dele ficou um pouco preocupado com o velho. Então perguntou ao representante o que aconteceu com o relógio. O que havia de errado? Ao que ele respondeu que é necessário derrubar imediatamente todos os diáconos, porque para investigar os vestígios de Baigun Yesin, um fantasma que se apoderou de mais de uma pessoa, eles têm um grande perigo diante de seus narizes que ameaça todos da humanidade. O cara que olhou tudo isso entendeu que Baigung Yesin convocou essa alma, e acontece que ele quer tomar posse dele para que essa alma possa ser controlada. O espírito começou a zombar do jovem, e também lhe contou o que já tinha ouvido falar do avô. Desta vez não foi você quem o seduziu para vir, mas o avô disse que ele voltaria e com que disfarce voltaria. Sim, o cara tinha que ver isso sozinho também. Xie-yu pediu que lhe fosse permitido destruí-lo para que ele não pudesse ressuscitar, pois o cara já entendia que não seria seu avô quem ressuscitaria, mas sim a alma que tinha mudou-se para ele na forma de um homem. Ao que esse espírito apenas zombou de Xie-yu, já que é impossível destruí-los. Será que uma pessoa tão fraca e pobre como ele tem a capacidade de dar-lhes uma boa surra se seu avô estivesse aqui? Isso não significa que ele possa ser tão poderoso como ele. O cara resolveu jogar o trunfo, pois se o monstro ou o espírito responder sua pergunta, ele vai pensar para que seu desaparecimento não seja tão doloroso. Afinal, ele quer saber para onde foi seu avô. Ao que outro espírito que se aproximou dele riu alto. Afinal, ele disse a ele que o cara intimida, tendo um patrono atrás dele. Isso é muito engraçado e engraçado. O cara, olhando para o espírito que possuía seu avô, não ficou muito satisfeito por ter ousado zombar dele e de seu patrono. E o espírito continuou zombando e dizendo: o cara realmente acha que todos vão ter medo de algum tipo de patrono. O espírito provou que não existe espírito morto mais forte que ele, então ele não tem nada a temer. Ele pede que ele mostre seu familiar ou patrono para que ele mostre sua força, mas ele ficará profundamente decepcionado se esse patrono for algum tipo de lamentável cachorrinho ou algo parecido. O velho mudou seu rosto para uma espécie de esqueleto que provavelmente controlava esse mesmo avô. Então o cara não se conteve diante dele. Diante de alguém que habita outras almas apenas por diversão, isso o enfureceu muito. Principalmente se é um espírito que ousa abrir a boca diante dele, as pessoas são uma coisa, mas os espíritos são completamente diferentes. Então ele não hesitará em revelar o seu potencial. Portanto, Xie-yu percebeu que aparentemente não haveria resposta. Ele não deveria se conter diante dos espíritos. Afinal, eles merecem. Balançando a bengala, ele percebeu que tudo bem. Na verdade, ele não é rival de todos deles, porque ele é mais forte do que todos eles ao mesmo tempo, vários milhares de vezes. Ele só está com medo de que mesmo as unidades da União Mágica não sejam capazes de destruir Baigung Yesin, mas ainda assim, imediatamente após todas essas palavras,
Todas as almas dos demônios começaram a atacar o cara, e todos eles só queriam tirar dele essa bengala, que continha uma magia muito grande. Todos o atacaram no meio da multidão para tirá-la dele. Mas foi tudo justo. Após o que explodiu um grande golpe desta mesma bengala, por causa do qual todos os demônios poderiam deixar este mundo em um instante. O cara chamou um familiar. Todos os espíritos enormes atrás dele eram várias vezes maiores, e apenas um olho desse espírito, seu único olho, poderia ser enorme e maior que o espírito maior. E foi muito assustador. O cara aceitou e reconheceu a existência desses espíritos. Depois de alguns anos, ele finalmente conseguiu usar esse poder. Os espíritos ficaram felizes por ele ter conseguido reconhecê-los e queria se vingar de todas essas almas que eram mentirosos patéticos que podiam derrotar qualquer um, e também ele não queria ouvir nada. Apenas deu-lhes um pouco mais de poder sobre o mundo. Ele pediu ao espírito que destruísse todos eles, o que ele apenas concordou com orgulho, pois proteger seus familiares é um dever para eles. Depois desta batalha não muito longa, os espíritos decidiram deitar a cabeça diante daquele que os derrotou, este familiar deste homem, para que fossem infringidos pelo seu poder majestoso. Eles apenas pensaram em como isso era possível, como uma pessoa comum poderia sobreviver. Com tal monstro, era incomum ver esse espírito. Se tal espírito fosse infundido em uma pessoa, então uma pessoa comum simplesmente morreria instantaneamente ao nascer, mas o avô fez de tudo para dividir esse poder em 5 partes, ou melhor, 6. E, portanto, ele foi capaz de sobreviver apesar do fato de que todos os seus à força é apenas 1/6 de sua força, e ele era tão poderoso. O que teria acontecido se ele tivesse sido capaz de dominar tudo? Até 6 poderes, talvez tal monstro não existisse neste mundo. Antes de ver o quão mais fracos esses espíritos eram, ele apenas franziu os lábios e simplesmente olhou para eles como criaturas insignificantes e lamentáveis que deveriam existir em sua forma. O espírito que era familiar de um humano carecia, é claro, de um pouco de bondade. Mas isso é todo o seu encanto e força, concedidos a um mortal comum. Depois que um bando de demônios foi sequestrado ou extinto, o velho da União Mágica viu que o relógio havia parado, e agora tudo estava em seu lugar. É possível que a bússola esteja quebrada, pensou o velho. Mas mesmo que não seja possível que ela não tenha falhado por centenas de anos, e depois tenha falhado uma vez. Mas se não há erro, então por que Baigong pare tão facilmente? São realmente milagres, pensou o velho. Verdadeiros milagres. Na manhã seguinte, o cara apenas sentou na entrada perto da casa e esperou que alguém viesse buscá-lo ou visitá-lo. Ele nem sabia se todos não se importavam com ele ou vice-versa. Talvez todos simplesmente tenham vindo a este funeral apenas para zombar dele e dar-lhe falsas esperanças de que conseguiriam lhe dar apoio. Mas ele não estava particularmente preocupado com isso, pois já estava sozinho há 10 anos e poderia viver assim por mais alguns anos, especialmente porque Linguer disse a ele que ele poderia se tornar solteiro. Apenas ela talvez lhe desse algum dinheiro. Mas de certa forma ela pode estar certa. As pessoas também vieram ao funeral, junto com ele, e foi tudo como o avô disse. O cara pensou que seu avô lhe diria pelo menos algo para não fazer. Talvez um dia eles se encontrassem novamente, e de repente alguém se chamou e gritou com ele. Ora, ele não estava usando máscara, então rapidamente a colocou na cabeça para não revelar que não era cego. Olhando para trás, ele viu 2 hooligans zombando dele. Ele não se importou tanto que estava pronto para matá-los para que finalmente o deixassem para trás, mas eles decidiram provar a ele que era hora de um cego pagar pela proteção. Eles supostamente o protegeram todo esse tempo e exigia dele dinheiro, o roubo mais comum de um deficiente. O que poderia ser pior, eles disseram que ele não achava que eles não sabiam que aquele avô estranho havia morrido, então pediram que pagassem. Pelo telhado, pelo fato de ele morar aqui, como se na opinião deles tivessem que pagar contas de serviços públicos, embora para o cara fosse estranho, afinal eles não pareciam economistas, nem quem tem ensino superior, mas isso acontece. Depois de se sentar, um dos valentões disse que depois de deixar o velho ele deixou apenas um cadete. Era Xie Yu. Ele vê que não tem ninguém que possa cuidar dele. Então decidiu que supostamente teria misericórdia de ele, e ele iria morar com ele junto com seu amigo e cuidaria bem dele, o que parece improvável. E ele também acrescentou que este velho o deixou muito. Ele pediu-lhe que lhe emprestasse algumas moedas para despesas de subsistência. Afinal, por assim dizer, eles agora moram juntos. O cara não ficou tão bravo porque simplesmente odiava esses dois, pelo fato de eles não só terem vindo até a casa dele sem nenhuma permissão,
Como também sentaram na cadeira em que seu avô estava sentado, e eles só queriam morar aqui, e também exigir dinheiro de uma pessoa com deficiência que não consegue ver nada. Além disso, o monstro, ou melhor, o espírito, até confirmou isso. Então ele cerrou seus lábios demoníacos e pediu permissão a Xie Yu para matá-los e não deixá-los mais vir à sua vista, já que ele mesmo os enfurece muito com sua única aparência, sem falar no modo de falar. O espírito nunca ficou tão furioso em toda a vida que passou com o cara que finalmente viu que poderia usar seu poder se quisesse. Portanto, ele pediu veementemente ao seu mestre que tomasse e liberasse seu poder diretamente sobre eles, para que nunca mais voltassem à sua vista. E também essas pessoas sujas não são dignas de viver com ele na mesma terra, pensou o espírito. Ninguém é digno de nascer na mesma terra que Xie Yu, pensou o espírito demoníaco. Ele pediu para matá-los 3 vezes. Repetiu palavra após palavra, ao que Xie Yu quase perdeu a paciência e não o fez, embora entendesse que haveria consequências. Afinal, quem poderia acreditar que as pessoas insolentes simplesmente desapareceu sem qualquer motivo? Então Xie Yu logo disse a todos para calarem a boca e não dizerem uma palavra na frente dele. E ele também acrescentou que ou eles saíam deste lugar ou pagariam por isso. Eles apontaram o dedo para si mesmos, fingindo que tinham feito alguma coisa. E também o cara acrescentou para que eles não pensassem que se ele perguntar uma vez, isso não significa que ele os reconheceu. Por isso nunca o ajudaram e simplesmente não querem que ele morra. Mas ele percebeu que essa foi a gota d'água em toda a vida que viveu com o avô. Ele nunca tinha visto tanto atrevimento. Ele estava falando sobre eles saírem daqui como uma aberração. Pessoas como eles não têm lugar aqui. Portanto, eles devem ir o mais longe possível daqui e não retornar novamente. Caso contrário, haverá consequências após as quais é improvável que alguém os encontre. O espírito, olhando para Xie Yu, ficou um pouco chocado por ele não ter usado seu poder. Ficou até um pouco triste, mas ainda assim os afastaria dessa forma. E então ele viu o cara falar. Então seus convidados indesejados resolveram conversar um pouco mais com ele. Apenas riram das palavras dele de que você está trepando. Para quem ele está coçando isso? Esse valentão chegou mais perto do cara, só agarrou ele pela jaqueta e disse que ele tinha sido muito gentil com ele algumas vezes com esse cego. E ele já tinha coragem de falar assim com ele. Isso é atrevimento. Ao que ele respondeu que nem queria, quando de repente apareceu por trás em um carro que dirigia seu melhor amigo de infância. Depois disso, ele olhou para todo esse ambiente e pensou que não recebia nada dele há muito tempo. Sim, agora ele quer bater nele. Sim, não parece muito bom, mas eles são assim por dentro e lá fora, esses mesmos valentões. Como no mesmo momento em que ele quis bater no pobre coitado e naquele exato momento foi atingido. Era a namorada dele que realmente não gostava quando ele sofria bullying na infância e mesmo agora, a vida não lhes ensina nada. A amiga do cara não poupa a todos. Então assim que ela viu como eles decidiram zombar de seu noivo, ela simplesmente os espancou até a morte enquanto eles ainda respiravam. Eles continuaram a espancá-los. Ela os chamou de bastardos e todos os tipos de palavrões da melhor maneira que pôde. E ela também falou sobre como eles se atrevem a tocar em Xie Yu a morrer, ela disse a eles. Ela também decidiu lembrá-los que na infância, ela prometeu que os mataria e que a própria mãe não reconheceria. Vendo o insolente melhor amigo o que ela fez com seu irmão mais novo, ele imediatamente correu até ele para ajudar, pois ele é seu melhor amigo, o melhor valentão Roughnut Choraminga. Chegando mais perto, ele apenas disse que, droga, essa garota bateu nele, ele precisa tentar lidar com ela. Afinal, quem luta contra meninos não é mais menina, já é sparring. A garota olhou diretamente nos olhos dele, tendo ouvido tais palavras de um canalha sujo e sujo que está apenas tentando estar sob o domínio de algum porco. E ela também olha para ele como se ele fosse um lixo. Depois que esse bully olhou para uma garota assim, e do jeito que ela olhava para ele começou a gostar dessa garota. Ele se apaixonou à primeira vista, ele só pensava nela o tempo todo, e ela veio direto do céu para ele. Que felicidade era para ele. Ele disse para o irmão que parece que ele está apaixonado por ela, e viverá feliz para sempre assim como no Shrek. É triste porque ele vai se ferrar no primeiro segundo. A garota olhou para os dois, e apenas imaginou como iria espancá-los até a morte. Até que o cara se dirigiu a ela pelo nome, Nori. Ao que ela se virou e disse que estava tudo bem e pediu para ele esperar por ela, ela agora está limpando esse lixo e eles podem conversar a sós, ao que o cara não discutiu e simplesmente resolveu esperar enquanto ela cuida a eles.
Depois de esperar um pouco mais, chegou um dos Lamborghinis roxos. Era Lin Yaju. Ela parecia ter chegado na hora errada, porque alguém foi à casa de seu noivo em busca de problemas. Ela não entendia como isso poderia acontecer com ela. Então decidiu apenas pedir a OS guardas que resolvessem o problema. O Sr. Xie-Yu é o noivo dela, então ela decidiu ligar para Arnold para que ele não fosse um lixo. Deixe-o lidar com tudo isso. Organizada para uma prática de demonstração, ela não quer ver novamente que esses hooligans estão incomodando seus filhos. Mestre. Bem, felizmente, Arnold concordou e os arrastou para o lixo onde pertenciam e gritaram para o chefe Lin Yaju deixá-los. E foi um grande erro, disse o pequeno hipopótamo. Aproximando-se do noivo, ela perguntou se eles iriam sair juntos. Nori estava com muita raiva. Eles se permitem demais, pensou ela, para que algum tipo de boneco pudesse levar embora seu noivo, que ela notava desde o nascimento. A garota realmente não gostou do fato de ser tão apegada ao rapaz. Então decidiu lembrá-la que para qualquer propósito ela deveria se aproximar do irmão por amizade. Caso contrário, ela a encontrará e cometerá harakiri, e ela não terá nada nem nenhuma prova para depois provar alguma coisa no tribunal. Ao que Lin Yaju olhou para o quão ciumento Nori estava e decidiu contar a ele que eles tinham um contrato de casamento com ele. Há algo proibido quando estar perto do jovem mestre não é normal, ou algo assim. Nori olhou para ela e ela estava certa, então ela se esquivou da pergunta e disse de forma anormal. Ela decidiu brincar sarcasticamente e perguntar: ela é irmã de Nori? Ela já se tornou esposa do jovem mestre? É muito gentil da parte dela, mas segundo suas informações, o jovem mestre ainda não escolheu qual dos 5 com quem ele tem um acordo de casamento, para que ela possa fazer o que quiser, até convidá-lo para um encontro, até colocá-lo direto na cama para que ele não recuse o prazer. Sim, você pode fazer isso com métodos tão sujos. A garota respondeu que ela estava certa, e era verdade. Mas ele ainda não tinha feito uma escolha, e enquanto ainda não tinha feito, ela o forçou muito, para que o cara possa escolhê-la também. E ela também não confia em Lin Yaju, porque ela está procurando por outras pessoas, e parece cheirar a intriga e busca de lucro. E é por isso que ela não confia nela. Ela se aproximou e olhou diretamente para seu rosto jovem, dizendo que estava convidando o jovem cavalheiro para um encontro e dizendo-lhe que se ele quisesse, ele poderia recusar, mas ela pediu que ele recusasse pessoalmente na cara dela. O que o cara não esperava era um caso desses, e resolveu dar uma desculpa dizendo que era apenas um aleijado cego, e naturalmente não tinha motivos para recusar o pedido de casamento da noiva. Ele também acrescentou que a irmã de Nori é a mesma. Se ela o tivesse convidado para um encontro primeiro, ele teria ido também. Para o que ela não conseguiu encontrar uma resposta, porque não se preparou para ninguém ou nada para fazer. Mas ela o lembra que essa garota não é como as outras, e embora um encontro com ela não faça mal nenhum, ela pede que o cara tome cuidado com ela. E aí a menina me agradeceu pelo conselho, mas ela teve que fazer o seu próprio julgamento e não me ouvir. Não tem outras pessoas. Virando-se, o cara disse a ela que ela era Nori. Ele disse que realmente se lembra dela, e que eles foram amigos uma vez na infância, devem ter sido inseparáveis na opinião dele, mas devido à doença ele perdeu essas memórias. Então ele pediu mais detalhes, depois ela lhe contou sobre a infância deles. Ele ficaria muito interessado em ouvir isso. Nori ficou muito surpreso por ele se lembrar de tudo isso, e lembrar que eles eram amigos, e ela só disse isso. É por isso que... E então eles estão juntos. O irmão Xie-Yu só precisa saber disso. Os dois eram bem diferentes, e isso foi comprovado por Nori, pois ela está sempre feliz, e nunca iria querer usá-lo. Mas Lin Yaju poderia fazer isso, então ela não confia nela. Mas, mesmo assim, ela estava convencida de que a qualquer momento cumpriria o acordo de casamento, e se tornaria uma esposa maravilhosa para ele, porque gostava do irmão de Xie-Yu há 20 anos. O cara ficou feliz porque talvez ela seja ideal para o papel de esposa, já que eles estão juntos há muito tempo e ele pode confiar nela. Aliás, muito. Foi exatamente assim que irmão tudo, ele realmente precisava conversar muito com ela. Mas todo mundo. O que aconteceria com eles? Nosso herói pensou nisso. Tendo prometido a Lin Yaju que eles iriam sair juntos, eles foram até o carro dela e começaram a ir para um café ou outro lugar. O cara nem sabia para onde estavam indo. Mas a esperança era que ela fosse uma boa menina. Enquanto eles estavam sentados, Lin Yaju sempre foi muito cuidadoso com o cara. E também fez questão de que ele ficasse satisfeito em se comunicar com ela. Mas aparentemente, a irmã Nori já tem uma grande vantagem. Mas não importa.
Ela não é o tipo de pessoa que gosta de se comunicar com ela. Menina que espera ter 2 irmãs. O cara pensou qual era realmente a vantagem. Caso contrário, hoje o herói estaria salvando a Bella. Não importa o que ele pensasse, não seria inteiramente verdade se a Bella que salva o herói fosse irmã de Nori. A menina pediu que o jovem mestre não tivesse problemas. E tudo bem. Mesmo que ela ou a irmã Lingier ou Nori viessem, o resultado ainda seria o mesmo. Ele disse que parece que se enganou sobre ela. Achava que esses hooligans não eram humanos. Que sorte a irmã Nori ter aparecido, pois sentiu diretamente que esses 2 hooligans teriam feito algo sério. E mesmo que fosse o pessoal da irmã Lin, é muito estranho que ela decidisse interferir nesse assunto, seria muito divertido na opinião dele. Mas enquanto ele contava tudo isso, a garota Lin Yaju decidiu testar sua honestidade, porque não sabia ao certo se ele era cego ou fingia. Portanto, enquanto eles dirigiam, ela pegou uma faca e a pegou nas mãos. Decidiu arriscar dando um passo descuidado. Mas se ele for cego, então não terá medo, porque nem vai entender o que ocorrido. Pegando bruscamente a faca e movendo-a direto para o rosto, ele simplesmente ficou em silêncio, e simplesmente sem mostrar nenhum sinal de pensar em si mesmo. E enquanto pensava em tudo isso, ele estava morrendo de medo. Ele sentiu um grande movimento. Fingiu que não percebeu nada, mas ainda perguntou a ela. Ela fez alguma coisa na frente dele ou apenas lhe parece que o cara está dizendo que por algum motivo sentiu o vento soprando bem na frente de seu rosto? Me pergunto se a SRA. Lin Yaju realmente abriu a janela do carro. A menina olhou para a expressão facial dele e percebeu que ele era realmente cego e não conseguia ver nada. Então ela não tinha com o que se preocupar com o fato de ele ser cego, o que a aliviou. Portanto, após tirar a faca do rosto dele, ela disse que nada aconteceu. Só queria verificar se o jovem mestre realmente não via. Afinal, o cara era muito sensível a alguns assuntos. Ela guardou a faca como um cara. Lin Yaju já havia recebido uma resposta e Xie-Yu perguntou se o encontro ainda estava acontecendo. A menina respondeu que, claro, tudo continua, porque o jovem mestre a surpreendeu agradavelmente, porque ela gosta ainda mais a cada momento do olho. E ela também começa a acreditar cada vez mais que seu velho astuto fez a coisa certa quando ele concluiu este acordo de casamento, porque não poderia ser lucrativo. A isso o cara respondeu que talvez ele estivesse enganado. Quem sabe? Porque meu avô era do tipo que sempre queria inventar algo engraçado ou interessante para o neto durante toda a infância. Era assim. Ele tagarelava alguma coisa. Lin Yaju disse que está tudo bem. Por isso ela queria ver pessoalmente que tipo de pessoa é esse jovem mestre, ou seja, Ethan. Lin Yaju decidiu pisar no acelerador devagar e com confiança e dizer que eles ainda querem chegar a tempo. Então é claro que ela gostou do jovem mestre de qualquer maneira. Algum tempo depois de Lin Yaju e Xie-Yu saírem para um encontro, um carro vermelho com Lin-Er foi até a casa do cara. Ela queria verificar como ele estava e se ele estava vivo, porque ele geralmente come alguma coisa. Na opinião dela, ele não come quase nada. Finalmente, saindo do carro, ela ligou para ele e pediu que ele saísse de casa. Depois de ouvir isso, ninguém respondeu. Ela perguntou se alguém estava em casa, e em resposta, recebeu silêncio. Então decidiu dizer a ele para sair rapidamente o avô dele. Ele está deitado em um caixão há muito tempo. É hora de organizar o funeral dele, então ela veio aqui porque não pode deixar um cadáver tanto tempo no meio da casa. Ele é cego, e não pode arrumar tudo normalmente. Então ela simplesmente veio em seu auxílio. Então ela realmente pediu para ele encontrá-la com pelo menos um sorriso. Ling. Era ouviu uma garota cantarolando na casa dele e ela ficou um pouco confusa. E quem poderia ser? Definitivamente não é Xie-Yu, que decidiu dar uma olhada a quem estava cantarolando a música lá. E acabou que era Nori. A menina resolveu perguntar o que ela esqueceu aqui e o que estava fazendo. E também perguntou onde o cego tinha ido. Ouvindo o que Lin-Er falou sobre isso, que ele é cego e esse é o nome dele, ela ficou brava e olhou para ela com ameaça. Enquanto o cara não estava em casa, ela ia brigar com Lin-Er. Mas desde que se conheceram, ela quer explicar algo para ela primeiro. Deixe que ela não chame mais Xie-Yu de cega, e se ela continuar a chamá-lo assim, ela simplesmente a matará. A menina não gostou que algum Nori pudesse ficar aqui na casa dele e varrer como uma esposa. Então ela respondeu que sabia que Nori não poderia ser chamado de simplório, e por isso ela não se importava com o que queria ali. Lin-Er argumentou que ela não poderia permitir que um homem cego cometesse erros ao lado de alguém como ela, após o que Lin-Er chamou Xie-Yu de cega novamente. Nori não conseguiu se conter, e ainda assim ela manteria sua promessa e a mataria.
Mas de repente percebeu que se ela machucasse uma das noivas contratadas, talvez ela só piorasse as coisas para Xie Yu. Então ela pensou e se certificou de que estava simplesmente chocada. A garota disse a Ling Er para não se mover e ficar em seu lugar como um pilar. Ling Er, ainda assustada, ainda decidiu provar a ela até o fim que ela simplesmente. Como ela se preocupa com os cegos, naturalmente ela terá medo dela porque está planejando algo muito ruim e não acredita que Nori possa fazer isso. Se as palavras de Ling Er não fossem tão irritantes, Nori a consideraria gentil e talvez até confiaria nela como suas próprias amigas. Mas porque ela se comporta assim, ela não quer nada com essa senhorita. A menina começou a ficar indignada porque ela achava que ela era muito gentil. Mas não é que ela era, claro. Mas ninguém sabe o que ela estava fazendo no final. Porque onde está esse cara? Ou seja, ela veio buscar ele. Ao que a garota respondeu que Lin Yaju foi junto com Xie Yu. Lin Er ficou em choque porque Lin Yaju e Xie Yu estavam juntos. Foi apenas suicídio para ele. A garota disse que ela era completamente má e não parecia uma pessoa gentil. Ela perguntou como ela poderia deixar esses dois com calma e até mesmo na data. A menina disse que todo mundo tem escolha, e Xie Yu também tem escolha. As 5 noivas que ele eventualmente escolherá dependem apenas dele, e ela não pode privá-lo do direito de escolher, porque ela não considera. Ela achou que era uma questão de tato, e mesmo rindo um pouco de Nori, ele disse que ela estava com preguiça de se preocupar com ela. Então ela mesma iria procurá-lo. Claro que poderia pedir ajuda a Nori, mas ela entendeu que se ela aconselhou-a, ela provavelmente quebraria toda a comédia e então não haveria motivo de riso. Portanto, você precisa procurar por um. Nori ficou decepcionada com Ling Er, mas ela não pôde fazer nada já que a escolha foi dela. Claro, foi uma pena que ela recusou minha ajuda, mas ela não pediu. Então ela continuará a limpar isso claramente quintal para que quando Xie Yu chegar em casa, ele veja limpeza e ordem e então se apaixone imediatamente por ela como empregada doméstica ou como trabalhadora. E lá seria possível se aproximar, pensou ela. A garota estava muito nervosa e com ciúmes de Lin Er porque ela era muito legal. Pelo menos chame-o de cego, mas ela definitivamente tem algo para ele. Então ela quer ter certeza de que não virá mais até ele com tais frases e também para que Xie Yu seja apenas ela. E depois do mesmo tempo, Xie Yu e Lin Yaju finalmente chegaram à casa de 3 andares que era sua casa pessoal, bastante minimalista, mas bonita na natureza fresca. A clareira estava limpa como a careca de alguém. Sim, e também havia uma garagem. Bem, o estilo era muito atraente e fascinante em sua simplicidade e incomum. Saindo do carro, Lin Yaju resolveu perguntar ao jovem mestre se ele sabia tudo sobre as habilidades do avô, pois talvez o avô dele tenha contado sobre o avô dela, já que esse homem com quem ela faz negócios não sabe que doença ele tem. Os médicos são impotentes diante dela. Na verdade, a doença era muito grave, porque nem todos podem ser curados dela. Mas era incomum porque era como se ela aparecesse uma vez e depois desaparecesse. Parecia que não era uma doença, mas sim uma espécie de feitiçaria maligna. Talvez eles tenham interferido também no perfume. Como o cara não sabia nada sobre o avô, e talvez ele tivesse habilidade e não sabia disso, então resolveu contar a ela que Lin Yaju o superestima, e ele também é cego, e desde criança não conseguia fazer qualquer coisa assim. Então as habilidades de seu avô não foram passadas para ele, e é improvável que ele consiga ajudar em alguma coisa. Então o cara quer fazê-la acreditar que ele mesmo é um cara comum, que é simplesmente cego, e que teve sorte com sua herança. Porque se ele tiver algum tipo de habilidade que pode curar as pessoas, então ela descobrirá imediatamente o quê? Talvez ele seja saudável e esteja apenas fingindo e não precisa disso. A menina resolveu se divertir um pouco com o rapaz e pegou a mão dele no seio. E também começou a se aproximar dele para seduzi-lo, e ainda acrescentou que então isso não seria uma visita de um doente, mas ele simplesmente estaria visitando um velho com ela. Ela perguntou se isso contava. O cara falou: se for assim, então ele não vai poder recusar, afinal você ainda precisa visitar seus parentes de vez em quando, até que apareça o mordomo desse avô. Ele já estava esperando perto da entrada. Ficou feliz em ver Lin Yaju e seu companheiro. Quem quer que fosse, estava feliz que os convidados vinham visitar o avô a quem ele servia. Aproximando-se de Lin Yaju e Xie Yu, o mordomo agradeceu por eles terem podido vir. Cumprimentou a senhora e acrescentou ainda que seu mestre ficaria muito feliz em conhecê-la. Lin Yaju também decidiu acrescentar que este jovem mestre e seu futuro noivo Xie Yu
gostariam de ser tratados com educação, e também poderia perguntar se o senhor... O mordomo ficou preocupado que ela dissesse o noivo. Ele simplesmente não conseguia acreditar que tal senhora pudesse ter um noivo, principalmente não de sangue real. Como isso é possível? Ele resolveu perguntar a esse suposto noivo como se a SRA, ela realmente tem noivo. Ou isso é apenas um disfarce para o avô, para que ele não aconselhe o neto a se casar com você mesmo que o dono dele pense que isso é só uma desculpa para se livrar dos outros. Então é um desperdício de vez. É melhor não se envolver nisso. Deixe-o sair, ou apenas se apresente como convidado, ou como seu amigo. A senhora respondeu que estava falando sério, e não há desculpas para se separar dos outros. Talvez, mas ela e o patrão são a mesma pessoa. Então, naturalmente, ela não o engana. Afinal, quem enganaria o mordomo que serve seu avô? O mordomo pensou que ela estava escondendo algo dele, e também de seu jovem mestre que estava ao lado dela. Talvez fosse algo perigoso para ambos, e para seu mestre. Então ele teria mais cuidado. E também decidiu perguntar se este era o noivo da senhora. Naturalmente serão convidados juntos para visitar o proprietário. O cara não ficou aí parado, não entendo nada. O que está acontecendo aqui? Ele só queria visitar o avô de Lin Yaju. E também era muito difícil para ele ficar de pé. Bem, ele imitou em uma perna. E ele queria se sentar o mais rápido possível, então ele ainda não disse nada a eles. E ele apenas começou a esperar até que terminassem suas conversas e finalmente entraram em casa para sentar e conversar com eles. O espírito de repente sentiu outro espírito, e ele ficou muito preocupado porque nesta casa há um espírito bastante forte que também mora nesta casa. Ele disse, e seu familiar que seu parente está aqui. Portanto, ele gostaria muito de devorá-los junto com todos, mas o Senhor não o deixou fazer isso. O familiar disse que aqui tem comida. Comida humana só deixa o cara mais fraco. Por isso ele precisa se alimentar de espíritos, e assim poderá fazer deste mundo seu e escravizá-lo junto com o familiar. O cara pediu para o espírito não se intrometer nos negócios dele. Essa não é a casa deles, e isso é só uma chegada só para um encontro. Então ele pediu para ele não pensar nesses pensamentos porque isso é canibalismo. E ele nunca se tornará como os espíritos, para comer outros espíritos e também pessoas. Isso é desumano na opinião dele. O espírito apenas riu e disse que saberia e admitiria que eles são parentes. Afinal, se são parentes, isso significa que aqui não há cheiro de canibalismo, mas apenas de sequestro de algum tipo de espírito em seu estômago. Enquanto o cara pensava junto com o espírito e também lhe dizia um pouco debaixo do braço para calar a boca e não expressar mais suas propostas canibais e apenas sentar-se silenciosamente do nada enquanto pensava e dizia isso, Lin Yaju estava um pouco preocupado com o jovem mestre e perguntou se estava tudo bem com ele. Porque ela sentiu algo. Ela perguntou a ele, ela também sentiu que era alguma coisa e o cara ficou meio distraído. Ele respondeu que talvez ela estivesse enganada e tudo parecia assim para ela. Lin Yaju disse ao cara que não importa se ele acredita ou não. Desde que esteja aqui, ela não para de pensar nele por um minuto. Então ela pede que ele esteja aqui. Tenha cuidado e não diga quase nada porque a família do avô, ou melhor, do neto, ele é muito irritado na opinião dela. Por isso quer que eles juntos mostrem que são um bom casal e se dão muito bem. Entrando na casa, viram bons móveis, uma linda vista da janela, e também um avô que ficou feliz em vê-los, ou melhor, só em ver a neta. Ele ficou tão feliz por ela poder vir. Ela disse a eles entrar rapidamente juntos, porque já os esperava há muito tempo. A menina resolveu perguntar como ele estava se sentindo, pois lhe disseram que ele estava doente, e então ela e seu noivo Xie-Yu vieram visitar o velho. Mas agora ele está muito alegre e não pode dizer que está doente. Então foi uma reação de surpresa por ter conseguido encontrá-los e também caminhar. Enquanto terminavam de falar, um dos mordomos serviu-lhes café, e a velha ferida não trouxe nada de perigoso para o velho. Ele estava muito interessado. Eles perguntaram tudo isso a ele, mas ele também estava interessado nesse menino. Então ele perguntou, ele é o mesmo noivo de quem Lin Yaju falava sem parar. Se for assim, então essa garota finalmente decidiu trazê-lo para ele. Foi bom o fato de terem concordado em ir até ele pessoalmente para conversar com você sobre a vida deles juntos. O cara percebeu que mesmo que seus olhos não pudessem vê-lo, ele sentiu que realmente não queria vê-lo, ou mesmo se encontrar com ele. Porque por que um homem velho como ele se encontraria com um cara como Xie-Yu? Ele só pensou no fato de que sua neta talvez merecesse alguém melhor que ele,
mas não pôde deixar de notar que, na verdade, o dono desta casa é muito simpático porque contou muitas coisas a Xie Yu em tão pouco tempo, e ele também percebeu imediatamente que não era muito bem-vindo aqui, mas decidiu pensar em como fazer Lin Yaju feliz. O velho não ficou muito satisfeito com o fato de ele dizer tais coisas sobre ele e também sobre sua neta, pois queria que ela conseguisse um parceiro melhor do que ele. Afinal, quem se casaria com um aleijado e, além disso, com um cego? O avô disse que talvez se enganasse com o cara, porque achava que ele não ia adivinhar nada. Mas como passou na prova, talvez se enganasse com ele. Afinal, esses caras, embora pareça que vocês não são de família rica, é claro que o cara é bom. Então ele vai te abençoar. Provavelmente não posso. Bem, também não serei contra. Então está tudo bem. De repente, uma mão estava perto do cara, para a qual ele chamou a atenção. Alguém ouviu isso e se aproximou e disse que talvez o vovô tenha se enganado, já que planejava se tornar o noivo de Lin Yaju. E ele é esse cara que também é um homem pobre. Apenas um cego que não é páreo para uma garota tão linda como Lin Yaju. Só ele mesmo pode ser igual para se casar. Mas isso não está destinado a ser seu arrependimento. O velho decidiu apresentar o cara a Li Qin, e também não queria que Li fosse rude com ele. Por isso acrescentou que o casamento de Lin Yaju depende apenas dela, e, infelizmente, seu neto não consegue decidir com quem ela deve se casar. Olhando para seu avô depois de se virar, ele viu um cara cego. Ele apenas perguntou como esse cego poderia ser digno de Lin Yaju, uma beldade que é milhares de vezes mais bonita que ele, e também com olhos aguçados que os dele. E ela não é aleijada, eles não podem ser apenas um casal. Ouvir palavras tão sujas de seu primo, que ele seria capaz de chamar Xie Yu de palavras tão vis, que ela ficou até ofendida, e também ficou muito indignada com tal tratamento dispensado às pessoas. Afinal, mesmo que ele seja pobre, mesmo que seja cego, isso não significa que ele não seja uma pessoa, então ela queria dar uma lição para Li. A menina ficava dizendo que chama o Sr. Li de tio só porque ele é da mesma geração do pai, então ela é mais velha, por assim dizer. Ela parece uma tia para ele, e não uma irmã. Portanto, ela perguntou a ele para não se envolver nessas conversas. Também hoje ela não vai criar escândalo porque ele já o chamou de cego várias vezes. Além disso, se ele o chamar de cego da próxima vez, Li se humilhará. A menina estava muito orgulhosa de como era a família dele, mas agora ela estava pensando que talvez estivesse errada sobre isso. O irmão perguntou surpreso que ela decidiu não recusar. Ele está do lado dela para não se casar com esse idiota. Ele só quer que ela seja feliz e não viva a vida toda com esse aleijado. Então ele Lin age só quer para ajudar. Afinal, ele está de boas intenções, afinal. Assim ele perguntou se ela estava falando sério, pois como ele poderia ver como ela concorda com um casamento que não é igual para ambos, ele disse que isso não é de verdade. Tudo isso está de acordo com o contrato. E de acordo com o contrato, o amor é como um pedaço de papel, um pedaço de coisa de cachorro. Ok, não importa. Ele provavelmente só pensou que ela o encontrou por acidente para enganá-lo e não se casar com ele. E também ele só queria ser feliz com ela. Ele pede para ela parar agora. Esses dois concordaram com suas palavras de que eles terminaram e então não nos encontramos. O espírito olhou para a situação. Ele pretendia matar esse garotinho, que ele ousa se comparar com seu mestre, já que ninguém pode ser mais digno do que ele. E também esse homenzinho realmente quer matar o cara. Então ele quer perguntar a Xie Yu. Para que ele possa devorá-lo, ele não deveria ser do mesmo tipo que o cara. O cara ouviu o espírito e resolveu responder em pensamento que ele também é homem, mas não se parece com ele. Então tem todo o direito de falar do seu jeito de falar. Mesmo que o espírito lhe dissesse isso, há uma coisinha patética neste menino que começou a tremer um pouco logo após sua chegada. Então ele pediu que pudesse devorá-lo e tomar sua carne para si. O cara ficou um pouco alarmado que o espírito tivesse notado alguma coisa nesse menino. Então ele estava pensando no fato de que uma vez que ele pegasse suas coisas emprestadas, ou melhor, uma coisinha de poder, ele poderia influenciá-lo tanto. É muito interessante, mas a verdade é que não é nisso que você precisa pensar agora. Pense em como se livrar dessa coisinha que está nas mãos dele. Lin Yaju olhou para Lao e depois mudou para o cara, vendo que o jovem mestre estava de alguma forma alarmado e geralmente agindo de forma suspeita. Ela decidiu perguntar se estava tudo bem com ele. O cara não tinha ideia de que teria que pagar pelos poderes que pegou emprestado do espírito. O espírito disse que não. Isso não acontece. Essa é a força de Xie Yu por direito legal. E como isso é dele?
Só ele deve aceitá-los. Quanto mais o cara resistir, mais doloroso será no futuro. O cara viu como sua mão de repente começou a ficar vermelha, assumindo uma espécie de forma demoníaca. E pensou que não era em vão, já que o demônio decidiu passar por cima de seu corpo e lidar com ele pessoalmente bem na frente de todos os convidados no corredor. Era bastante nojento olhar para isso, mas ainda assim o espírito não pode ser detido. Para se livrar desse demônio, para que ele não saísse e atacasse essa família, ele resolveu se levantar sem pau e tirar o demônio de sua mão batendo na mesa, o que deixou todos os convidados um pouco chocados. Ele apenas gritou que você está fazendo uma criatura. Lembremos que ele não pode ficar de pé sem uma prateleira. Ele decidiu cair deliberadamente, para pelo menos estrangular esse espírito para que ele não pudesse se transformar e sair de seu corpo. Então os convidados assustados decidiram se aproximar dele e perguntar se ele estava ok. Em primeiro lugar, Lin Yaju correu até ele. Disseram que Li está bem, não tem mais graça, ela disse. Afinal, alguma bobagem está acontecendo com ele desde aquela manhã. Pelo fato de ter caído apenas em sua mão, ele pode mais uma vez provar que é patético e destruído apenas pela aparência. Então resolveu contar para a garota que se o noivo dela já é assim. Então como ele pode dar felicidade a ela? Ele sugeriu que Lin Yaju seria melhor. Eu teria rescindido o contrato com ele mais rápido do que viver com um idiota como essa nulidade. A garota disse que se hoje as palavras de Li provocassem o desmaio de seu jovem mestre, então ela mesma sobreviveria com eles, e eles nunca mais o encontrariam. Mesmo que ele seja um jovem pouco inteligente, que pensa que ela, Lin Yaju, pode facilmente tentar machucá-lo com algumas palavras, então ele está profundamente enganado e também se arrependerá de tudo o que fez nesta casa, e também do fato de estar zombando do jovem mestre simplesmente porque ele é cego e aleijado, é muito baixo e vil por parte de sua família. Lin Yaju não poderia imaginar que sua família pudesse ser tão lamentável e desumana. O cara ficou muito bravo com a garota porque ela tinha se tornado muito egoísta. Ele perguntou ao avô. Desde quando havia uma garota que o tratava bem e também não era contra os interesses dele, como agora tudo ficou assim na frente dele por causa de "e esse cara" ou algo assim? Se for assim, então ele deveria cuidar desse aleijado, garantir que ela se esqueça dele. O avô resolveu subir e pegar a caneca quebrada que esse senhor quebrou de estresse. Ele apenas disse que Lin Yaju ainda estava errada. Sim, e também, na verdade, ela andava na zona cinzenta desde a infância, e desde seu velho morreu, toda a responsabilidade da gangue recaiu sobre seus ombros. E é por isso que depois que ela salvou o dia, ela pode se esconder e ficar quieta nos bastidores. E também tudo porque ela está pronta para fazer qualquer coisa. Para esta mulher não há família nem sentimentos. Ela é guiada apenas pelo valor do peão, e por quanto custa investir nele. Se mesmo o peão não tem preço, então ela não está absolutamente preocupada com o passado comum. O cara entendeu imediatamente a essência do que seu avô queria dizer, mas ainda não entendia o quanto a família a apoiava, e ela simplesmente os cuspiu e os esmagou em pedaços. O avô levantou-se e resolveu sorrir diante do neto. Afirmou que toda a sua vida brincou com um falcão como se fosse outro falcão. Ele poderia arrancar os olhos, o que ele não gostaria de permitir. Depois de um tempo, Lin Yaju e Xie Yu já estavam dirigindo pela rodovia, e enquanto dirigiam, todos decidiram ir para algum lugar fora da cidade e para um lugar onde não seriam incomodados, pelo menos por um tempo. O cara que chegou em determinado lugar estava deitado no carro e não conseguia se mexer. E talvez estivesse fingindo, claro, para não demonstrar. Mas como o espírito realmente o assustou com seu poder, ele simplesmente decidiu que não havia nada pendência. Lin Yaju decidiu se aproximar de Xie Yu e perguntou a ele. Ela estava extremamente preocupada com ele e perguntou se ele estava com dor em algum lugar. Talvez ela pudesse fazer algo para ajudá-lo. A garota perguntou. O cara percebeu que não precisava fingir que estava dormindo ou inconsciente. Então ele respondeu que não, ele não precisava de ajuda nenhuma. A velha ferida. Ele só resolveu falar para ela que eles estavam prestando mais atenção na irmã dele. Ardiloso. Pensando que seu avô gostaria de uma garota como ela. A garota disse que talvez Xie Yu estivesse certo, mas ela ainda não tinha ouvido falar da atitude do jovem mestre em relação a ela. Ela imediatamente percebeu que Xie Yu parecia para ela um cara muito inteligente e habilidoso. Por isso ela caiu apaixonada por ele, mas decidiu confessar antes de sua decisão. Ela quer ser honesta com ele. De repente, realmente havia um carro vermelho dirigindo que era muito parecido com o carro que Lin Er dirige.
Lin Yaju não esperava que algum tipo de carro sempre dirigisse com uma cor e marca icônica, então ela ficou surpresa ao ver como o carro estava se movendo rapidamente em direção a eles. Ela estava falando sobre eles pararem imediatamente, não importa o que estivessem fazendo aqui. Bem, além disso, ela decidiu perguntar o que eles estavam fazendo aqui em plena luz do dia, e em algum lugar no meio da rodovia, ou melhor, abaixo dela, na natureza, ela pensou que eles estavam fazendo churrasco aqui. Ela imediatamente disse que eu rapidamente a convidei para essas festas e a recrutei primeiro, então ela ficou com ciúmes. Lin Yaju perguntou o que Lin estava fazendo aqui em tal lugar. As celebridades modernas não têm nada para fazer que estão dirigindo pela rodovia. Ela disse que as celebridades modernas estão muito mais ocupadas do que donos de ladrões como ela, e ela ainda tem tempo para se encontrar com um noivo, já que todos têm um contrato de casamento melhor com ele. Então o tempo deveria ser distribuído igualmente para a irmã Lin. Há nada a objetar aqui, com o que Lin Yaju em princípio concordou. Mas ainda assim, isso a enfureceu um pouco. E como esta é a única vez que o jovem mestre não fez uma escolha, então ninguém pode ocupar todo o seu tempo sozinho. Enquanto as meninas dividiam o cara em várias partes, mais precisamente em 5, havia um caminhão que andava de uma forma bastante incomum, andava sem carga alguma e estava apenas na rodovia. Absolutamente normal como todos os caminhões. Mas de repente, ele resolveu pegar um atalho e parar seu caminhão, e virar 90 graus para a esquerda, enquanto essas garotas discutiam que era bom que ele as entendesse, e que fosse cego como ele. Dá para seduzir com beleza, besteira claro. Enquanto o caminhão andava, ele estava muito desconfiado para apenas dirigir na estrada. O cara sentiu isso porque estava olhando para esse caminhão de baixo, embora pareça que ele estava apenas olhando para o céu com um olhar cego. Enquanto os dois, as garotas, estavam discutindo sobre o cara, Linger não. Ela disse que seu estilo de vida não podia pagar. O cara não entendia por que aquele caminhão realmente estava dirigindo tão estranho, como se houvesse algo impuro aqui. Mas enquanto eles estavam discutindo sobre aquele aluno não combinava com ele. Portanto, ele não se importa com qual deles é qual. O principal para ele é salvá-los. E se o caminhão ainda não funcionar, e daí? Então esse suicídio servirá. E o cara tinha razão. Como se ele tivesse lido com antecedência. Foi assim. Aquele caminhão virou bruscamente e começou a descer direto para o carro deles. Então, o cara percebeu que o caminhão havia decidido criar uma situação que pudesse revelá-lo, quer ele gostasse ou não. Ele correu abruptamente para salvá-las, mesmo sabendo que estava aleijado, e não poderia demonstrar que corria rápido. Mas o que deveria fazer? Ele teria que correr o risco, dizendo naquele momento que todas são noivas muito caprichosas em fato, e eles têm que ser salvos com muita frequência. Depois disso, ele correu direto para eles para salvá-los e afastá-los. Virando-se para ver que o sol os bloqueava, eles viram um caminhão caindo sobre eles. E para Xie Yu esta foi uma grande chance de salvar os dois em um instante. Os três viram um velho que dirigia um caminhão, e parecia mais não um homem, mas algum tipo de monstro que estava apenas fingindo ser um homem. Houve uma grande explosão que atingiu 2 meninas, assim como todos os carros de trabalho que circulavam naquela rodovia. Eles não esperavam que algum tipo de caminhão pudesse simplesmente cair no buraco, sabe? Tudo parecia estar bem com ele, dirigia normalmente. Não parecia escorregar. Após a convocação em massa, houve apenas uma enorme neblina que encheu todo o campo inferior. E os carros que estavam ali provavelmente foram transformados em lixo. Mesmo assim, eles tiveram sorte porque esse carro foi para algum lugar em um mundo secreto que não estava claro de onde veio. O que esse caminhão precisava e por que era necessário matar os 3 não estava claro para o cara. Ele conseguiu atingir a velocidade da luz, conseguiu pegá-los e eles apenas observaram enquanto esse caminhão afundava em algum tipo de portal incompreensível ou era areia rápida que se formou sozinha, e também os carros estavam completamente intactos porque, de alguma forma, quando ele desenvolveu velocidade. Com a ajuda do espírito, ele conseguiu afastá-los e também levar as meninas com ele. O cara não teria conseguido deixar esses 2 entregues à sua sorte, então ele se arriscou e os nocauteou enquanto eles estavam inconscientes. Ele conseguiria descobrir quem era o espírito e o que de fato aconteceu aqui, pois não foi assim mesmo. Ele também conseguiu ver que era um homem parecido com um monstro, o que significa que o espírito que o controlava está envolvido nisso. Bom, de quem ele nem tem uma ideia aproximada, afinal, todo mundo ele conheceu apenas a família de Lin Yazi, e portanto, ele não conheceu mais ninguém, mas não acha que possam ser eles.
Embora quem sabe. Embora espere. Esse homem tem rancor. Esse rancor é muito parecido. É exatamente igual ao que ela sentiu naquela casa. Ela está assombrando ele. Isso simplesmente não pode ser. O espírito sentiu que decidiu prestar atenção a tais fatores. Decidiu despertar e explicar-lhe o que poderia ser. Ele disse que sentia inveja e ódio. Parecia muito apetitoso na opinião dele. Então gostaria de encontrar esse jantar e comê-lo. O cara deveria explicar em algum momento que se ele não o mencionou, ou mesmo perguntou, então ele não precisa se envolver na conversa e apenas dizer todo tipo de bobagem. O espírito ficou muito informado e surpreso ao mesmo tempo, como seu mestre pode dizer para ele ficar de cabeça baixa. Ele apenas disse que ele está tão fraco que sem a proteção dele já teria morrido. Quando o cara vai poder reconhecê-lo, e quem ele realmente é, e também porque o senhor fingiu estar inconsciente se na verdade esse não era o caso na casa. Você é mesmo nossa bênção? Ou o cara quer dizer assim que parece patético aos olhos dessas pessoas? E se sim, então são pessoas realmente complexas. E o espírito também resolveu dizer que não deveria preocupar-se com a proteção, já que ele não é um espírito que é seu o tempo todo, e há cerca de 1000 deles. Eles apenas falam sob o mesmo espírito. Xie pediu ao espírito que parasse de insultá-lo e virasse a cabeça. Afinal, se ele não tivesse fingido naquele momento, não saberia o que fazer a seguir. Se naquele momento não tivesse fingido estar doente, ou tivesse não desmaiou tanto que ele fez então atraí-los de volta para seu corpo. Afinal, todo esse trabalho é tudo graças ao avô. Ele, e só ele fez tudo. Portanto, você precisa ter cuidado e cuidado. Bem, o demônio não tinha o que responder. Apenas ficou em silêncio porque tudo bem, é assim que ele quer que seja. Mas mesmo assim ele não gostou do fato de tratar todos eles como uma espécie de bichinhos de estimação. Espíritos, e há muitos deles, e ele os trata como se isso o ofendesse a todos eles. O espírito também respondeu que não se importa com o que faz e só quer dominar o mundo inteiro com a ajuda de seu mestre. Ou seja, Xie Yu. Só isso. Após esse acontecimento, em algum lugar das belas montanhas onde havia cachoeiras e também natureza florescente, junto com algumas construções que cobriam todo esse horizonte, à luz de suas lanternas internas e também da folhagem, caíram alguns desenhos com previsões. O presidente morava nesta mesma mansão nas montanhas, e recentemente ele tinha muito espaço em abundância em sua cidade, então mandaram pessoas para um longo estudo. Este ano a presidente criou um sindicato no qual distribuiu o amuleto por esses caminhos, de acordo com as regras. Não houve desvios. Esse comandante em chefe ouviu todas as informações sobre os espíritos do presidente. Então pediu que passassem mais algumas personalidades, e aí veio um dos outros presidentes de outras regiões. Daqui a meio mês ele chegará ao conselho dos mais altos mentores. No momento não são esperados problemas. Além disso, quanto a Beigong Yesin, o espírito que nasceu ou reviveu recentemente, ele era... Ao que o comandante em chefe interrompeu que isso é informação suficiente, a bússola não estava funcionando bem naquele dia. Não há necessidade de investigar este assunto. Então o presidente pediu que todos fossem embora, com esta informação monótona é suficiente por hoje. O velho ficou muito triste porque eles não conseguiram descobrir nada normalmente. Por causa de tal ninharia, como a chamavam, a senhora que era e monitorava toda a ordem dos espíritos imortais era a mentora máxima. O mentor resolveu perguntar ao velho por que ele estava tão nervoso e se algo havia acontecido. O velho pediu perdão à senhora porque parecia ter perdido a compostura. Por isso se comporta assim. Ela respondeu que está tudo bem, embora Beigong Yesin apareça uma vez a cada centenas de anos para eles. Esta não é a primeira vez, então não há necessidade de pânico. E agora o mais importante é o conselho anual dos mais altos mentores que fortalecerão os portões dos espíritos. Durante esse tempo, nada deve acontecer de erros. E a propósito, que tal a localização do irmão do mentor que ela pediu que encontrassem em um futuro próximo? O velho disse que talvez não o encontrassem logo, mas mesmo assim decidiu contar a ela que o mentor superior está escondido há várias décadas. Há muito tempo é difícil encontrá-lo, e recentemente houve rumores de que o mentor superior ainda voou em um guindaste para o oeste. Imediatamente percebi que ele provavelmente morreu, afinal foi isso que ela perguntou ao comandante-chefe do velho. Bem, ele respondeu que sim. Ela entendeu o que isso realmente significa para as pessoas, e ao mesmo tempo, a glória do irmão do mentor era ilimitada. Ele era o mais adequado para o papel do próximo mentor mais alto. Mas após a morte da professora, o irmão do mentor saiu repentinamente sem se despedir, deixando-os sozinhos.
Nesta bela noite, agora um lugar no conselho dos maiores mentores está vazio, para dizer a verdade. Mesmo que existam espíritos fortes, eles são apenas espíritos. Podem ser resistidos, mas você precisa encontrar uma pessoa que possa lutar com eles em igualdade de condições. Talvez uma pessoa que possa controlar o espírito, porque ninguém conseguiu isso, geralmente muito pelo contrário. O espírito controlava uma pessoa. A senhora espera que um dia isso se torne realidade. Mas até agora toda essa situação não tinha importância para ela, pois a patroa estava mais preocupada com a menina e perguntava como ela se sentia. O velho respondeu que ela não precisa se preocupar. Ela segue o prazo e luta com tudo isso. Cada prédio foi feito perfeitamente no lugar. Não sobrou nenhum vestígio. Ela também prestou-lhes um grande serviço na prosperidade da luz dos mentores superiores. Perto deste edifício havia um desfiladeiro de onde, muito provavelmente, saíram os mesmos espíritos que só queriam devorar carne humana. Esta pedreira, que se formou naturalmente, era muito úmida e escura. Há escuridão absoluta sem lanterna. E ali nada se vê sem os raios brilhantes do sol, mesmo durante o dia. Se o sol incidir sobre a caverna, os olhos são visíveis lá. E esses olhos são provavelmente espíritos que deixaram o mundo comum há muito tempo. Para cada pessoa, essas cavernas evocavam um prazer inexprimível, pelo fato de tal coisa existir no mundo comum. A senhora considerou magnífico o que o velho disse, por isso não fará nada além de esperar. O velho pediu à senhora que transmitisse a sua ordem a todos. Daqui a meio mês será realizado oficialmente o Conselho dos Mais Altos Mentores, por isso ele pediu que cada um deles estivesse preparado para o pior resultado, mas ainda assim conseguirão derrotar esses espíritos mais cedo ou mais tarde. Em breve, todas essas almas vão querer tomar posse deste lugar. Portanto, e daquela caverna, algum dia elas sairão, e enquanto essas focas que voam por esta área, elas serão capazes de detê-las. Mas mais cedo ou mais tarde, todos esses selos serão quebrados, e eles sairão. Enquanto o velho e a senhora pensavam, em algum lugar da casa de 3 andares, estava aquele mesmo irmão com o velho. Enquanto o velho estava ocupado com alguns negócios e simplesmente cantava para toda a casa. Ele cantava sem parar, cantava tanto que até conectou um alto-falante para cantar. Não estava claro ainda mais alto por causa de alguma coisa, seja por causa da separação de linhagem ou porque ele próprio é uma pessoa assim. Era difícil evitar, pois afinal, o contrato não foi destruído. Afinal, ele não possui tais poderes. Portanto, surpreso, ele olhou para o alto-falante. Percebeu que novamente o alto-falante estava quebrado e não havia som. Então ele jogou o alto-falante fora. Eu sabia o que seu avô iria comprar para ele, embora não. Esse velho avarento não quer comprar para ele um novo alto-falante. Talvez porque se ele comprar um novo, o alto-falante ficará ainda mais alto e ele parará de calar a boca. Quando o cara saiu do quarto, viu seu avô conversando com o mordomo. Sem querer resolveu escutar a conversa e ouviu que Xie Yu, o cara que tirou seu futuro, decidiu ir até eles. E agora estava do lado de fora à porta. O cara pensou por que esse ladrão de corações veio até eles. O que ele precisava deles em geral. Parece que tudo o que ele queria era apenas mostrar sua beleza na frente do meu avô e de mim, mesmo que essa merda seja aleijada. Mas ainda é invejável que ele tenha conseguido a boa atitude de Flora. O avô não ficou feliz por ter voltado para sua casa, para aparecer na frente dele e mostrar o quão fraco ele era. O que poderia ser pior que isso? Mas o que posso fazer? Tenho que conhecê-lo. Pelo menos mais uma vez vou admirar a Flora novamente. O jovem mestre foi sozinho à casa do avô. Depois disso, todos se sentaram à mesa e começaram a festejar. O avô decidiu perguntar a Xie Yu o que o trouxe de volta para eles, ao que Xie Yu respondeu que estava doente ontem. E, portanto, adiou o assunto. Ele pediu perdão pelo fato de a irmã Lin Yaju ter pedido que ele voltasse. Ele ficou surpreso por ele não veio junto com a garota. E apenas um veio. Ele respondeu. O que ela estava fazendo? Então ela foi embora. O velho entendeu a situação e decidiu perguntar. Então, para onde foi a irmã Lin Yaju agora? Como ela deixou Xie Yu ir até ele sozinha? Respondido. O fato de eles realmente se importarem com onde ela foi, aparentemente Xie Yu estava errado sobre o fato de eles não se importarem com a garota. Na verdade, o avô está muito preocupado com ela. Pensou bem o cara. O avô riu do fato de ter simplesmente dito que ela saiu a negócios, afinal a irmã de Lin Yaju e sua velha amiga, e eles têm um negócio conjunto com ela, não é pecado perguntar de novo. Xie Yu não esperava que ele pensasse que esse avô, ele faz parte da família dela. Embora seja possível, é assim que é, afinal, ele é.
Talvez um amigo. Mas na verdade está bem. Ok. Ele disse que está tudo claro, e irmã Lin Yaju também está muito preocupada com o avô. Por isso mandou ele medir o pulso e verificar como ele está se sentindo. Os mordomos ficaram surpresos que o jovem mestre ainda fosse especialista em medicina. Isso foi realmente inesperado. O mordomo pediu desculpas por incomodar o jovem mestre. O cara resolveu tocar a mão do avô e medir o pulso simplesmente contando. Pois aprendeu isso com o avô, que o ensinou na infância distante, ele contava muito bem e entendia. Então o pulso superficial é muito forte e o profundo é muito fraco. Isso é anormal na opinião dele, como ele suspeitava em princípio. Na medicina chinesa, um pulso que passa despercebido quando os dedos são aplicados levemente e fica mais fraco, como se pressionado, indica a localização superficial da doença. E já na medicina chinesa, um pulso que é difícil de palpar com leve aplicação dos dedos, mas que passa despercebido com forte pressão, indica a localização da doença dentro do corpo. O velho resolveu perguntar ao rapaz o que há de errado com o rosto dele, embora ele tenha muitas feridas antigas, mas não tanto que o jovem mestre faça essa cara, não é mesmo? Perguntou a Xiaoyu. Ele saiu dessa dizendo que não havia nada de errado com ele, apenas lhe contou a sorte. Diz que tem uma doença antiga, mas não é perigosa. Muitas vezes surgem situações com ela. Estável em princípio, mas ainda assim. O infortúnio pode acontecer no futuro, por isso você precisa se aceitar e cuidar da sua saúde. O velho decidiu gritar e dizer que infortúnio significa sim. Ele riu alto aqui, porque que tipo de infortúnio poderia haver? Ele está no mercado há tantos anos, sem um único dia sem infortúnio, desde que esteja tudo bem com seu corpo. E então ele não tem medo de nenhum infortúnio, continuando a rir a plenos pulmões. O proprietário decidiu agradecer a ele, e também pediu que Lin Yaju agradecesse por sua gentileza. Ele pediu ao mordomo que levasse o jovem mestre para fora para que ele pudesse ir, sair e ir para casa. O cara perguntou a verdade. Aconselhou que seria melhor ele se movimentar menos e tomar tônicos fortalecedores para repor e fortalecer o QI, pois é muito importante manter a saúde e ser feliz com sua família. O mordomo já havia acompanhado o jovem mestre até lá, assim que ele saiu de casa e saiu na frente dele. Pensando que ele sentia absolutamente alguma coisa porque não podia simplesmente lhe contar algo, é apenas uma espécie de desculpa, uma ilusão de lixo. Você só precisa pensar e focar no que ele está claramente retardando alguma coisa. Esse cara não é apenas o que parece. O avô ficou muito zangado porque esse cara não admitia que era o dono do espírito, mas entendeu que precisava ser revelado para que Lin Yaju não corresse nenhum perigo, porque era um espírito maldito e ele não conseguiu desenvolvê-lo. Isso é muito ruim. O mordomo, antes de acompanhá-lo até um táxi ou meio de transporte similar, decidiu que precisava levá-lo para conhecer todo esse lugar maravilhoso, por exemplo. Essa casa tem um bom jardim, é muito cheiroso, flores e também, quase esqueci, o dono gosta muito de plantas. Então gasta muita energia cuidando do jardim. Esse é o problema. Ele acha que o cara está aqui pela segunda vez, mas por algum motivo ele não conheceu os outros em voz alta. É muito suspeito que mordomos assim começaram a continuar. Ou seja, o dono adora-se bom, ele não quer gastar muito dinheiro com pessoal, então ele contrata várias pessoas. Eles trocam com outros mordomos, cada um tem férias lá por um mês e depois troca. O cara suspeitou que ele realmente não entendia isso, já que o dono deles é muito rico, mas economiza no pessoal. Isso é bastante suspeito. E então todos os mordomos continuaram dizendo que é natural que seu dono tenha uma visão própria, o que ele e seus subordinados não entendem bem. Xiaoyu decidiu se desculpar pelo fato de ter sido bastante rude da parte dele. Afinal, ele se agarrou em uma pedra e quase caiu. Mas o mordomo conseguiu pegá-lo e dizer-lhe para ter mais cuidado ao fazer isso. E aí ele imediatamente percebeu que esse mordomo não é fácil, porque ninguém consegue pegar uma pessoa tão rapidamente, estando a 5 metros dele. É muito suspeito na opinião dele. Xiaoyu ficou grato ao mordomo. Ele conseguiu salvá-lo. Ele disse que pelo que ele trouxe, ele estava realmente grato a ele de todo o coração. Ele e o mordomo disse que seu incômodo no adiantamento não valia a pena a gratidão. Isso foi um erro dele. Ele não tirou a pedrinha. O cara disse que ele era uma pessoa muito boa, pois o dono desse lugar tem muita sorte de ter um mordomo como ele. E então, onde o cara decidiu fazer a pergunta, ou melhor, o cara aqui perguntou, ou ele e de onde ele é? O mordomo ficou muito satisfeito por ter decidido fazer uma pergunta tão pessoal, mas ao mesmo tempo interessante.
Disse ao senhor que era uma pessoa muito gentil, e como queria responder a esta pergunta, era de Jianzhou. E lá ele imediatamente percebeu que era uma pessoa incomum. Revelou sua localização e também era de Jianzhou, ao que parece. Há rumores de que em Jianzhou existe uma técnica para expulsar espíritos malignos e subjugar objetos comuns. Ele perguntou se o mordomo estava familiarizado com tal técnica. Bem, o mordomo respondeu hesitantemente que não tinha certeza se sabia tudo sobre tal técnica e contou-lhe sobre ela. O cara perguntou se isso era verdade, se o mordomo que serve ao mestre do espírito estava mentindo. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Ele não fez isso, seu mestre, e ele também estava com seu anel. Ele percebeu que caiu de propósito para poder pegar seu anel bem na frente de seu rosto. O cara jogou esse anel para ver como ele reagiria, se ele tentar com todas as suas forças recuperá-lo. Então ele é o mesmo servo. Xie Yu sabia que os mágicos de Jianzhou têm a habilidade com a qual você pode transformar a alma do falecido em seu servo. E o servo pode mudar o destino de seu mestre. Os espíritos noturnos sugam a energia yang de seu mestre até que o mestre se transforme em um cadáver ambulante. E também da última vez ele sentiu a doença QI. À primeira vista ficou claro que, embora seu senhor tivesse uma doença grave, agora ele está com boa saúde. E para combinar seu caráter com seu pulso, é claro que ele vem elevando o ânimo dos servos há 2 ou 3 anos. E sem falar no neto, o ignorante é quente, como um espírito vestindo pele humana, mas o mordomo não foi afetado de forma alguma por estar em um lugar tão malicioso, uma coisa da mesma origem que o protege da doença corrosiva e também enche as pessoas que vivem aqui com energia yin. Este anel é o antídoto para os mordomos, para que não recebam emoções negativas de QI e para que não absorvam energias ruins. O mordomo decidiu mentir dizendo que era o anel da esposa dela. Mas Xie Yu não pode ser enganado. Não há como neste ringue haver um ressentimento tão forte que nada possa ser feito. O cara resolveu lembrar ao mordomo que foi ele quem matou sua esposa e transformou o espírito dela em um servo que tenta usar a energia dos dois, e secretamente ordenou que o espírito matasse Lin Yaju. Depois que ele se lembrou do que tinha feito, ele decidiu negar e disse que não foi ele. Não foi ele, e ele não a matou por nada. Como ele pôde fazer isso com sua esposa, não se trata de ele. Xie Yu respondeu a isso dizendo que expulsar espíritos malignos e subordinados comuns para o serviço não é uma opção. Mas seu mestre nunca melhorou sem ele. Onde ele conseguiria a habilidade de subjugar pelo menos um espírito? O mordomo estava extremamente nervoso. E apenas repetiu que não é ele. Talvez simplesmente não seja ele. O cara resolveu pressionar psicologicamente o mordomo, dizendo que sua esposa cuidou dele por muitos anos, trabalhou incansavelmente, e após sua morte, você a transformou em um espírito maligno e não permitirá que ela renasça como humana. O mordomo mentiu para seus próprios olhos dizendo a si mesmo que não era ele, não poderia ser. Mas foi ele quem viu pessoas como ele, então, para um coração tão cruel, você realmente amava sua esposa? Perguntou o jovem mestre ao mordomo. Ao que ele, que o pegou pelas mãos, disse que não a matou por nada. Não poderia fazer isso. Como pode matar a própria esposa que amava de todo o coração? Isso simplesmente não pode ser. O mordomo pediu misericórdia, e também que tudo isso não era verdade. Era apenas uma mentira patética. Ele não a teria machucado por nada. Ele a amava muito. Não é apenas impossível, pensou o mordomo. Ele estava completamente louco. Xie Yu pensou. O mordomo percebeu que não era ele, e sim outra pessoa. Talvez uma sensação de que era como se houvesse outra pessoa dentro dele, e era aquela pessoa cruel que ele odiava com toda a alma. Era uma vez, sua família serviu como mordomo de geração em geração, e naturalmente ele também começou a servir. Ele seguiu o exemplo de seu pai desde a infância. Os proprietários anteriores eram gentis e justos, por isso deviam-lhes com todos os seus. Mas eles nunca tiveram que se preocupar com o propósito de Yuya. E embora o terceiro dono não seja assim, e muitas vezes os prive, ele sempre seguiu as instruções de seu pai, e não importa o que acontecesse, serviu fielmente. Então ele viveu no altar desta casa a maior parte de sua vida. Mas um dia, ele conheceu o amor de sua vida. Eles rapidamente se apaixonaram e formaram uma família. Foi o momento mais feliz da vida dele. Eles realmente sabiam que juntos conseguiriam superar tudo e também ver muitas coisas com os próprios olhos ao longo de tantos anos. Mas não durou muito. Há 5 anos o dono estava indo mal com o negócio. Para cortar custos, expulsou todo o pessoal, até a esposa, deixando só ele.
mas nem isso impediu o amor deles. A princípio, o proprietário prometeu que depois de mais um ano de serviço, permitiria que ele se aposentasse. Mas foi adiando e adiando, não lhe dando tempo para conhecer sua esposa. E então ela trabalhou sozinha em Jianzhou. Durante sua doença, ela não teve ninguém para cuidar dela. Ele lamentou muito que sua pobre esposa adoecesse tão facilmente e ele também não pudesse pagar as contas médicas. E, portanto, implorou ao proprietário. Mas ele não a ajudou. Apenas zombou de como ela era patética e queria matá-la. Ao longo de sua doença, ele não aceitou ajudá-lo a pagar o tratamento. Naquele momento havia maior ódio pelo dono por causa dele. Sua esposa morreu, ele não a ajudou. Afinal, se pudesse pelo menos deixá-la ir casa, então talvez eles tivessem vivido juntos por muito tempo e felizes pelo menos um pouco mais. Mas aconteceu que ela morreu sozinha, sem apoio. O mordomo ainda se lembra de sua cara nojenta. Depois disso, quando ele imediatamente fechou as portas, pensando que podia vê-la, viu apenas um cadáver pendurado. E lá ela perguntou que, como já era assim, então juntos a transformaram em um espírito maligno e a recomendaram. AOS seus dono, visto de fora parecia que você o estava ajudando a mudar o rumo dos acontecimentos. Mas, na verdade, você quer que o espírito tome todas as suas forças. O mordomo apenas disse que aquele homem ingrato, que teria matado sua esposa de tal maneira que sua família serviu durante séculos desde o início, ele queria que ele sentisse profundamente a morte de sua esposa. O cara entendeu que o mordomo só queria se vingar de uma forma verdadeiramente fora do padrão, e com espírito. Mas ainda assim ele só queria vingança. Portanto, ele não teve escolha a não ser entendê-lo. Mas ainda assim, mesmo que o mordomo pudesse ter pedido a 2 noviços para realizarem o serviço da falecida, para que ela pudesse retornar ao caminho do samsara, mas em vez disso, ele decidiu que ela reconheceria o mestre e se tornaria um peão nas mãos das pessoas. O mordomo disse que foi tudo ideia daquela mulher. E estava um pouco inquieto. Que outra mulher além de todas elas era Lin Yazhu, mas não. Ela estava tão preocupada com ele, provavelmente era outra pessoa. O mordomo disse que desde o início ele queria enterrar a esposa, mas de repente apareceu essa mulher. Ela disse que a esposa dele tinha rancor e que poderia ajudá-lo. Isso apenas transformando a esposa dele em um espírito servo. Ela suga a força vital das pessoas e poderá renascer dessa forma. Justamente nessa época, o dono adoeceu gravemente para fortalecer seu corpo e mudar seu destino. Compartilhou com ele a técnica de subjugar espíritos. O mordomo não tem habilidades, mas não podia permitir que a morte de sua esposa estivesse em vão. E ele não tinha condições de permitir que esta mulher rica continuasse viva. Ele pensou que tudo correria bem, que esse bastardo morreria lentamente e sua esposa renasceria. Mas ele nunca pensou que esse monstro desumano iria ordenar que ela matasse Lin Yazhu. Foi muito lamentável ouvir tal coisa dele. Então ele pediu desculpas e simpatizou, pois nem suspeitava que a família deles pudesse ser tão cruel. Esta é a verdade, e também a história. Mas ele também decidiu acrescentar que o espírito de sua esposa não poderia mais renascer. Era simplesmente impossível. A única coisa que pode ser feita é dispersar a alma para que ela não sofra mais. E também após a morte das pessoas não deve haver muita ligação com os vivos, caso contrário, sobre aqueles 2 na sala, eles realmente fizeram muitas más ações, não importando o mordomo ou Lin Yazhu. O mundo dos vivos é muito confuso. Tem moral e leis. Não importa como as pessoas serão surpreendidas pelo castigo por causa de seus pecados. E não cabe às pessoas decidir o que fazer neste mundo. Quem ressuscitar e quem não. Xie Yu pensava que ele veio aqui apenas para lidar com os espíritos. Porque seu avô uma vez lhe disse que o dever do mentor mais elevado de lidar com os espíritos não pode ser temido, não pode ser fugido e não pode ser evitado. São estas 3 regras. Isso tornará uma pessoa semelhante a um deus ou simplesmente correta. Enquanto ele lidava com toda a história capitalista que estava acontecendo na família Lin Yazhu, antes disso, ele mandou Lin Yazhu e Lin Er para o hospital após aquele acidente de carro. Eles tiveram muitos problemas, mas provavelmente tudo ficará bem com eles. Pelo menos o cara espera que sim. Mas depois de um tempo, Lin Er ainda conseguiu acordar. Mas até agora só ela. Embora talvez Lin Yazhu também. Ela não entendia onde se encontrava. Então a primeira coisa que fez foi levantar-se de repente e sair da cama. Levantando-se da cama, ela não entendeu por que estava aqui no hospital. Ao que seu gerente respondeu que alguém ligou para ela e disse que você sofreu um acidente e foi levado para o hospital. E como não havia outros contatos, ela entrou em contato com ela. Lin Er decidiu pensar no que aconteceu então.
Ela lembra que estava no desenlace e parece que ela não estava sozinha. E também Lin Yaju e Xie pareciam estar com ela. Só isso. De repente, ela percebeu que para onde foi Xie, para onde ele desapareceu, ela se lembra de como o caminhão caiu sobre eles, mas não se lembra para onde ele foi. O gerente disse que o médico disse que ligou para ele, mas ele simplesmente desligou. Uma superestrela. Enfim, uma menina é uma figura pública que ganha o pão com seu status e nunca se associou com pessoas duvidosas. Desta vez, ela deu dinheiro ao médico para não divulgar. Quem vai limpar sua sujeira mais tarde? Disse o gerente Linher. Linher ficou surpreso que o gerente fez isso com seu status, mas em princípio isso é trabalho. Mas quem é do tipo duvidoso? Ela perguntou. Ela disse que o médico disse que Xie Yu está no topo dos seus contatos e que Linher adicionou o número dele a iOS favoritos. O gerente não é tão estúpido e entende tudo perfeitamente. A menina resolveu sair da situação, dizendo que simplesmente sentia pena daquele menino cego. Só isso. E também para onde foi a garota de cabelos roxos que estava com ela, ao que ela respondeu que acordou imediatamente antes. Linher murmurou sobre o que aconteceu com Xie Yu, e definitivamente algum tipo de problema aconteceu, e foi embora. Para onde ela foi? Ela queria ir com ela. O gerente disse que Linher iria se acalmar com ela depois do almoço, mais 3 testes se eles não saem agora, então eles não chegarão a tempo. Novamente, esta linda casa ficava apenas à noite e no escuro. E não havia ninguém lá, exceto fantasmas. Tudo bem, isso é um pouco exagerado. Mas ainda assim, alguém estava lá e possivelmente era o mordomo. Talvez, ou avô, alguém definitivamente está lá. A menina decidiu ir até lá em busca de Xie Yu. Por isso, antes de mais nada, ele ligou para o tio Li, o mordomo. Ou pelo menos alguém. Mas ninguém respondeu a ela. Um medo incrível passou pela cabeça dela porque não tinha ninguém ali, ou algo assim. Na opinião dela, era muito estranho porque deve ter alguém nesta casa. Não é à toa que ela está aberta. Ao entrar, ela decidiu ligar para o tio Li e para o mordomo. Mas ninguém respondeu à sua voz. Parecia muito estranho para Lin Yaju que não houvesse ninguém ali. Entrando no prédio, ela viu apenas uma bagunça e coisas espalhadas. Ela pensou, por que tem tanta bagunça aqui? Ela estava realmente tendo ataques histéricos de novo. Caminhando mais, ela viu apenas a luz do sol brilhando atrás dela. Ainda ligou para o tio Li. Perguntou se ele estava aqui, onde estava tudo. Ela se sentiu inquieta enquanto caminhava por aqueles longos corredores. Ela olhou um pouco para frente e viu que havia algo pendurado ali. Ela não conseguia ver e entender que era possível. O tio estava fazendo alguma coisa. Ao se aproximar, ela viu uma imagem terrível em que 2 pessoas morreram bem diante de seus olhos. Ela olhou como 2 pessoas sem vida estavam penduradas em cordas. Era uma visão terrível. Ela não conseguia entender como isso poderia acontecer com eles. E foi então que decidiram simplesmente verificar a saúde de seu avô junto com Xie Yu. Tio Li, que era muito feroz, e não era uma boa pessoa, claro, mas ainda sentia pena dele e parecia que ele não merecia. Mas ela não sabia a verdade e a história da humanidade deles, então ela não deveria julgar suas ações, quer ele merecesse ou não. E também irmão Li, embora Lin Yaju não gostasse dele, ela não entendia que era tão cruel. Quem poderia ter feito isso? Por que alguém mataria essas pessoas? Afinal, eles não fizeram nada ilegal, especialmente tão cruelmente. Lin Yaju simplesmente não entendia o que era. Os 2 estavam mortos. Mas ela simplesmente não conseguia entender quem era. Todos os pensamentos que ela estava pensando eram para onde Xie Yu foi. O que aconteceu antes disso enquanto ela dormia, e como muito tempo ela dormiu em geral. Enquanto ela estava lá, ela decidiu mover um dos alto-falantes de Li que estava ligado. A menina não esperava que esta bomba entrasse em funcionamento após tais ruínas, mas ficou até seriamente assustada. Depois de olhar mais de perto esta coluna, depois de uma música não muito boa, ela começou a gravar como se fosse um gravador de voz. Parecia que Li perguntou ao mestre, e algo aconteceu com um cara chamado Xie Yu. Ele foi até eles, mas eles não cavaram ou algo assim. Não ficou claro na gravação, mas também foi dito que ele não estava falando perigoso. Mas no futuro haverá um infortúnio. Então, o maldito mordomo do espírito era tudo uma bobagem. Mas uma coisa estava clara. Ele provavelmente matou o velho. Xie Yu. Isso significa que ele veio aqui. Mas por que os 2 estão mortos? E nem o mordomo entendeu isso para a garota. E por que foi necessário matar seu irmão e avô? Talvez eles a enfureceram então, mas ainda assim não mereciam tal tratamento. Mas Lin Yaju não entendia que tudo isso era pelo que o mordomo só queria realizar. Vingança, qual era o testamento do mordomo.
Mas Lin Yasju não teria entendido que o mestre, ou melhor, seu avô, que era um bom amigo e mentor, era um homem mau que vivia graças apenas ao seu espírito. Então o que aconteceu com ele próximo? Em breve tudo ficará claro.